Fala aí, pessoal do Podiumcast! Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão e Max Verstappen embolsa mais uma e é capaz de quebrar um recorde esse ano. E aí galera, aqui é o Jonas e a pergunta que não quer calar é: em qual corrida Max Verstappen será campeão? E eu acho que nem chega na América, hein? De Suzuka ali já era. Pois é, então, o Jonas falou na semana passada que em Suzuka ele já é campeão. Eu achava que seria ali nos Estados Unidos, mas do jeito que tá, eu tô começando a ter as minhas dúvidas. E sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podiumcast, o seu podcast que vai analisar todas as corridas da temporada 2022 de Fórmula 1. Participando comigo, o meu amigo Jonas. E aí, cara, como é que você tá? E aí, Marcão, tô bem aqui. Foi uma corrida... Cara, foi melhor do que eu pensava, porque eu não tava com muita esperança da Holanda. Sei que tava sendo morna, no finalzinho deu uma melhorada, mas foi bem legal, assim, no final. Eu achei que teve uns momentos legais na corrida, assim. Pois é, eu também gostei, principalmente do miolo. Eu fiquei impressionado que o número de pilotos que tomaram volta foram muito baixo. Diferente de Spa, né, que é uma pista muito longa, eu acho que 3 ou 4 carros tomaram uma volta. A primeira coisa que eu pensei quando foi em Zandvoort, que é tipo uma pista pequena, eu acho que ela é quase menor que Interlagos, que já é muito pequena. Eu achei que assim, o Verstappen ia passar todo mundo, ia ficar no máximo o Verstappen e o Pérez ou o Leclerc na mesma volta, mas não foi isso que aconteceu e acabou tendo bastante, assim, tipo, não teve muita ultrapassagem, mas teve sempre aquela tensão do tipo, a qualquer momento alguém pode dar uma erradinha, alguém pode enfiar o carro onde não deve, e aconteceu, né? Aconteceu isso com certa frequência durante a corrida. Não foi uma corrida, ao meu ver, de encher os olhos, mas é aquilo, uma corrida que você não estava esperando nada, qualquer coisa é um ponto positivo, né? Exatamente, foi bem nesse aspecto, eu também acho. Como eu tava bem... Essa das corridas que entrou, eu acho uma pista interessante, não vou falar que eu não acho, tem as curvas inclinadas lá, que eu acho mais interessante ainda do que a que antecede a reta, eu acho que é a 3 ou a 4, que é uma curva que eles fazem com a tomada diferentona, assim, eu acho mó bonita aquela. Ela vai por fora, né? É muito doido aquilo. Mas foi legal, assim, teve umas briguinhas boas ali no meio da corrida, então assim, foi melhor do que eu imaginava. Eu tô com impressão positiva do Grande Prêmio da Holanda aí. Pois é, eu também, eu acho a pista simpática. Ela é uma pista muito travada, né? Ela consegue ser pior que a Hungria em termos de ultrapassagem, em termos de briga. A Hungria teve uma corrida boa, até que boa esse ano para os padrões de Hungria. Mas eu realmente não... Eu achei a corrida em si dos Países Baixos, né, da Holanda, um pouco abaixo da Hungria. Mas é como eu falei, né? Daquilo que você não espera, qualquer coisa é bem-vindo, né? Exatamente. Então, e vamos falar tudo o que aconteceu nessa corrida, porque a gente fala que a corrida foi mais ou menos, mas o meio do pelotão foi muito bom. A gente teve momentos bem importantes e, claro, né, a gente não pode deixar de contar com as pataquadas da Ferrari, que cada vez mais se supera. Mas antes de começarmos esse podcast, não se esqueça de nos seguir nos principais canais de podcasts. Estamos no Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Apple Podcasts. Basta procurar Podiumcast que você vai nos encontrar, e também estamos no canal do YouTube. Então, entre no YouTube agora, procure Podiumcast e já aproveite, se inscreva no canal, dê like nesse podcast, ative o sininho e também entre no nosso canal de cortes, tá? O nosso novo canal de cortes, os sprints do podcast, do Podiumcast, onde você vai ver ali a análise de forma picada para você sentir ali um gostinho de como é e depois se inscrever e ver nosso podcast por completo, dando uma força pro nosso trampo, porque a firma agradece. Bom, Jonas, vamos lá. Dessa vez com um pouco menos de notícias, né? Porque da semana passada a gente ficou praticamente meia hora fazendo um resumão do que aconteceu nas férias de inverno. E essa é uma atrás da outra, né? Aconteceu semana passada o GP de Spa e agora no GP da Holanda. A gente teve primeiro assim uma onda laranja, né? Um fumacê laranja gigantesco. E semana que vem já tem Itália também, né? Uma atrás da outra, 3 seguidas. É verdade, e na semana que vem tem Itália, né? Então a gente vai ver ali como que a Ferrari vai se comportar na massa italiana. Mas na Holanda a gente teve um público recorde, muito legal. A onda laranja, né? Eles fazendo a sinalização lá em forma de bandeira da Holanda. Os sinalizadores laranjas também, que acabou dando um pouco de problema, né? E uma classificação até que tradicional, tirando ali uns pontinhos ou outros. Verdade. Só sobre a bandeira da Holanda, é engraçado que ele tem que pegar na ordem certa, né? O Verstappen no final da corrida
tava lá colocando a ordem certinha, porque se ele coloca ao contrário é a bandeira de outro país, né? É muito doido, que essas bandeiras de lá da Europa é tudo igual a outra, quase. Tudo Né? igual, tudo igual. Não, aquelas bandeiras que envolvem ali a Grã-Bretanha, né, o Reino Unido, pelo amor de Deus, é uma igual a outra que muda um pontinho branco. Que mas as outras também, da Holanda é vermelha, branca e azul, ou azul, branca e vermelha. Aí você vira de lado é a da França. Aí você vira ao contrário é de outro país. Aí você vira na diagonal é outro país, sabe? Tipo, é tudo igual. Não, mas peraí, da Holanda pra França, a proporção das faixas é bem diferente, né? Tipo, mas é as mesmas cores. Se você pegar da Holanda, tá, da horizontal e virar pra vertical, é a mesma coisa. Cara, mas se você pegar, sei lá, tipo, não tem nada a ver com a corrida, né? Mas já que entramos no assunto de bandeira, se você pegar, por exemplo, o país de Gales sei lá, com a Áustria, é praticamente a mesma bandeira, sabe? Não, Áustria, tem uns muito parecido. A Áustria não, a Áustria é vermelha e branca. É o outro país lá que é parecido com aquela região. Nossa, é idêntico, sabe? Você olha assim, você não sabe o que é. Bandeira na África tem o mesmo símbolo porque fez parte do Reino Unido há 1 milhão de anos atrás. Né? Bom, voltando para a corrida. Esse foi o momento Fun with Flags de Sheldon Cooper. Exatamente. Para você que gosta de bandeiras, tá aí um pouquinho de história de bandeiras. E vamos falar agora do GP da Holanda, da qual a cor da bandeira é vermelho, branco e azul, não necessariamente nessa ordem. Só que as pessoas andam de laranja. Só que as pessoas usam laranja. Igual na Austrália, que a bandeira é igual ao do Reino Unido, só que a roupa de esporte deles é verde e amarelo. Bom, falando de classificação, a gente teve uma classificação até que bem comum, né? Com exceção, claro, né? Com exceção, mas ao mesmo tempo com frequência, de um Nicolas Latifi muito ruim, 1 segundo atrás do penúltimo, né? O Nicolas Latifi em último, com o último 1 segundo atrás do Vettel, que também foi péssimo, né? E o Daniel Ricciardo, que pelo amor de Deus não passou nem do Q1, tá muito ruim essa fase de... Eu passo a concordar com você agora, Jonas, tá? Eu acho que ele tinha que sair agora. Na corrida passada eu achava que não, mas essa corrida, pelo amor de Deus, o cara não tá nem no aviso prévio, ele já tá ele tá com a cabeça, sei lá onde, cara, no rugby. Agora, fora isso, a gente teve ali um álbum que se engraçou ali, que entrou no Q2 e se engraçou, mas acabou ficando com o último do Q2. E no Q3, eu acho que a maior disputa de todas foi uma disputa do Verstappen com Leclerc em 2 voltas incríveis, com a diferença de 21 milésimos de diferença um do outro, que é praticamente um empate. Nesse daí, entre os 3 primeiros, o Sainz também acabou ficando ali no mesmo décimo quase, né? A diferença foi 90 e poucos milésimos, eu acho que entre os 3 estava bem próximo. Eu acho que ali foi detalhe mesmo do Verstappen com relação ao Leclerc, com relação ao Sainz. E eu concordo com você dos outros pontos ali. Eu acho que o Albon quase se engraçou ali, mas aí no final acabou não indo tão bem. Eu achei meio surpreendente as 2 Alpines fora do Q3. Eu achei meio surpreendente. E do Ricardo, acho que não tem nem o que falar. Acho que talvez a gente na corrida fale um pouquinho mais, mas pra mim o Piastri já pode assumir já, porque não dá. Sim, outros 2 destaques que eu tô vendo aqui na classificação foi que o Mick Schumacher e o Tsunoda passaram pro Q3, né? É verdade, eu esqueci de falar sobre mérito, isso. Assim, o Tsunoda fez uma classificação muito boa e o Schumacher pegou top 8, né? Então, incrível, muito bom. Muito bom. Foi, a Haas ainda tem esses momentos de brilho, assim, né? Tanto parece que acordou pra vida também, né? Tanto do Mick quanto do Magnussen, né? De vez em quando, do nada, o Magnussen faz umas... Do nada tá em quinto, assim, sabe? Larga em quinto, assim. Então a Haas ainda tem esses momentos. É por isso que eu acho que a Haas ainda marca alguns pontinhos. Não teve muita evolução no carro, mas tem pista que o carro dele se adapta muito bem. Então, às vezes, eles conseguem marcar bons pontos, assim, não é tipo 2, 3 pontos, não. Às vezes o cara consegue marcar logo 6, 8, assim, então... Por isso que eu acho que a Haas ainda tem chance de marcar mais pontos até o final do ano. Sobre a Alpine, né, só pra concluir esse resumão aí, eu realmente, a gente esperava um pouco mais pela frente, né, por conta do histórico que ele tem causado. Mas assim, tirando os carros que são, os melhores, né, vamos colocar Red Bull, Ferrari e Mercedes, os outros carros, eles estão muito instáveis, né, eles têm corridas que eles são muito boas e tem corridas que eles são muito ruins. E a Holanda, pelo menos essa pista aí de Zandvoort, é uma pista, ao meu ver, muito diferente de todas as outras, né? Ela é uma Mônaco mais acelerada, ela é uma Hungria encurtada, é um Brasil com menos reta, sei lá.
Então ela não tem uma característica muito forte, né? Então eu acho que, digamos assim, eu não sei, tá? É um achismo totalmente meu, mas eu acho que da Alpine pra baixo, essa corrida pra eles é falar assim, eu vou fazer o carro menos pior possível, tipo, é a corrida de descarte pra eles. Falar assim, vamos fazer o que dá aqui, porque não é padrão. Eu não vejo essa pista como padrão pra corrida, sabe? Então falava, vamos fazer o que dá, né? Tirando aí o top 3 mesmo, as 3 melhores equipes que querem mostrar alguma coisa, né? Querem desenvolver e tal. Eu não achei tão estranho a Alpine fora, mas de fato estranho um pouco. Não, eu concordo com você. Eu acho que tem todas as questões que você falou. Também tem a questão das curvas inclinadas lá, que nenhuma outra pista tem. E tem a questão do vento lá também, que é na beira do mar ali a pista, né, de Zandvoort. Ela é bem perto da praia mesmo, né? Tipo, todas as imagens de helicóptero vêm do mar ali, ou mostra a praia, depois mostra a pista. Então tem umas características únicas ali. A pista de Zandvoort, pra mim, lembra tipo uma pista de kart gigante, assim, sabe? Tipo, então, eu acho que a gente comentou isso no podcast passado, no ano passado. Eu lembro de muito bem ter comentado que deve ser uma pista muito gostosa pro piloto pilotar, que tipo, que nem você falou, um kartódromo, né? Um kartódromo a 300 por hora, então curvas rápidas, a curva lenta tem inclinação, aí você tem aquela curvona meio oval, né? Ela parece um kartódromo mesmo. A gente chegou a falar que pra fazer volta rápida deve ser muito. Pra ultrapassar não, mas pra fazer volta rápida, você fica sozinho lá dando volta, deve ser muito gostoso mesmo. Parece meio que uma montanha russa, né? Sim. E ela não é totalmente plana também. Tem subidinha, desce um pouco, sobe, não é tipo. Ela completamente. Ela não tem uma diferença de altura tão grande como, por exemplo, Spa ou até Interlagos, né? Ali no S. Dá uma bela diferença de altura. Mas tem um pouquinho, né? Não é chapada, tipo igual a Abu Dhabi, sei lá, que ela é completamente reta. Né? Plana, né? Não, com certeza. E, bom, é isso, gente. Sobre a classificação, eu acho que não tem muito mais o que falar, né? A gente teve aí uma Mercedes que não estava tendo um rendimento muito bom, mas que... Falando de rendimento muito bom, já vou falar também, a gente teve uma outra questão. Sérgio Pérez rodando na última volta do Q3, causando bandeira amarela e não dando a oportunidade, vou colocar muitas aspas aqui, do Lewis Hamilton e do George Russell conseguir a pole position, coisa que eu não acredito mesmo, mas eu acho que diz muito mais da má fase que o Pérez está passando do que outra coisa. Mas assim, com certeza, eu tenho quase certeza que o Hamilton e o Russell ficariam na frente do Sainz. Nossa, mas tá bem... Nossa, ia ser da hora, porque tava muito perto entre os três, né? Sim. Tipo, ia ser tipo 1/10 segundo, 4, 5 carros, ia ser bem legal. Mas a pista curta proporciona isso, né? Isso que é o legal. Eu não acho que os dois, não. Eu acho que talvez um conseguisse, ou o Hamilton ou o Russell. Eu acho que os dois, não. Mas os dois ficariam na frente do Pérez, o que não aconteceu, né? Ficou só o Hamilton e o Russell acabou sendo mais prejudicado e ficou pra trás. Com certeza. Bom, vamos lá. Falando de corrida, né? A gente teve aí o Max Verstappen que largou na frente e ganhou, basicamente. Não, brincadeira, gente. Vamos lá, vamos falar... Falando de Max Verstappen, que fez o seu, não sei qual número agora de hat-trick, que conseguiu ali a sua pole, largou na frente, terminou na frente, fez volta mais rápida, fez de tudo, numa corrida perfeita. E assim, eu começo a ficar cada vez mais impressionado com a capacidade que o Verstappen tem. Tudo bem, tá correndo em casa, tal, tem toda essa questão que acaba dando um incentivo, né? Mas assim, primeiro que ele não demonstra isso, né? Ele é um cara muito frio e eu gosto muito desse comportamento dele. Ele não é aquele cara ultra passional, com aquela obrigação e não sei o que. Tipo, se ganha, ajuda. Se não ganha, tudo bem, bola pra frente. Mas assim, a Red Bull, ela não é o melhor carro da Fórmula 1 ainda, tá? É muito parelho com o da Ferrari. E mesmo em um momento que nos treinos livres ele apresentou problemas, não esqueçamos que em uma dos treinos, a caixa de câmbio do Max quebrou, né? Teve um problema ali, não sei se exatamente quebrou, mas mesmo assim ele conseguiu dar a volta por cima, fez uma volta muito boa na classificação e ele ainda ganhou a corrida com uma certa facilidade, assim, porque ele largou na frente, não deu chance para o Leclerc na primeira curva, que foi o único momento de ameaça de fato que ele teve durante a corrida toda. De resto ele ficou na frente. Novamente se mostra um cara que sabe cuidar muitíssimo bem dos pneus, sabe? Ele não é um exímio, um perfeccionista na economia de pneu,
Mas assim, tipo, enquanto todo mundo sofria, todo mundo que precisava atacar ele sofria com os pneus, ele tava fazendo volta mais rápida e gerenciando os pneus normais. Igual o Spa, o pessoal tava reclamando de pneu, ele falava, ó, o pneu tá muito bem, muito bem. Eu achei até engraçado o momento ali do rádio, em que apareceu lá o rádio do Verstappen, né? E aí o Verstappen falava, né, the tires are good, tipo, os pneus ainda estão bons, né? Eles falaram. E logo em seguida eu acho que mostrou do Hamilton, ele falando exatamente o contrário, tipo, os pneus estão começando a ficar ruins, né? Então, tipo, mesmo pneu na mesma janela de voltas e tudo mais. E não tem como não falar, ponto positivo pra esse cara, mano. Ele vai ser campeão muito rápido e ainda vai quebrar. Eu já acredito que ele vai quebrar o recorde de vitórias na mesma temporada. Vou deixar o Jonas falar, eu acho que ele tá com esses números aí também. Exatamente. Eu ia até fazer essa pergunta se você achava que isso ia poder rolar. O recorde de vitórias na mesma temporada, quem tem são dois pilotos, o Vettel e o Michael Schumacher, que tem 13 vitórias, né, na mesma temporada, né? Lembrando que era um número diferente de corridas, né? Na época do Schumacher, eu acho que ele ganhou de 13, de 17 ou 16, e o Vettel era um pouquinho mais, mas também não era tão mais, eu acho que, sei lá, 19. Mas assim, é uma porcentagem muito, muito alta. O Verstappen já tem 10 nesse ano, então faltam 3 pro recorde e faltam 7 corridas até o final. Então se ele ganhar metade, ele já pelo menos empatou. Mas se você parar pra pensar que nas últimas 6 corridas ele ganhou 5, né? Então... Sim. Então, exatamente, ele já ganhou 4 seguidas. É a primeira vez que alguém ganha 4 seguidas, sem ser o Hamilton, desde o Rosberg, que ganhou em 2015 e 2016. Rosberg, no final de 2015, ganhou uma porrada e no começo de 2016 também, né? Só ganhando um monte de coisa. Ganhou 7 seguidas, né? Aí nesse meio tempo, quem ganhou várias seguidas foi o Hamilton e agora o Verstappen consegue isso. E o Verstappen, você tinha falado do hat-trick, ele faz o 5º hat-trick dele, né? O hat-trick é ganhar a corrida largando em primeiro e fazendo a melhor volta. Ele tem 5 hat-tricks. Ele estava empatado com o Massa, o Stirling Moss, o Jack Hicks e o Jack Stewart. Todos eles tinham 4. Agora ele está empatado com 5 com o Mansell, o Hill, o Hackney e o Alonso. E na frente deles imediatamente tem o Ascari e o Senna. O piloto que tem mais hat-tricks é o Schumacher com 22. Até o Schumacher não vai demorar. E o Hamilton tem 19. Então o Schumacher vai demorar para ele chegar. Mas dá para chegar. É isso. E ele fez uma corrida muito, muito, muito boa. Eu achei assim, impecável. Sem erros. Ele não erra. A Red Bull não erra. Foi incrível assim o desempenho, mesmo com alguns solucinhos que a corrida deu, não foi por culpa dele, a corrida deu uns sustinhos, digamos assim, mas estava lá, tudo sob controle, venceu pela segunda vez em casa, ponto positivo, não tenho o que falar. A gente já tá vendo o campeão, a gente tá esperando só quando, porque o campeão tá aí já, o bicampeão tá aí. Exatamente. Aproveitando ainda para falar de Max Verstappen, a gente não pode deixar de mencionar os acontecimentos que tiveram durante a corrida, porque assim, a corrida, para quem não acompanha assim, parece que a corrida não teve nada tal, e a gente teve 2 momentos de bandeira amarela ali, pelo menos um virtual safety car e um safety car completo. O primeiro eu não lembro, foi por conta do Tsunoda, né? Primeiro o Tsunoda e depois o Bottas. O do Bottas. Então o Tsunoda, ele teve um problema ali que a gente vai falar mais pra frente, ele achou que a roda tava solta e não tava. Um amadorismo total da parte da AlphaTauri. Só que isso causou um virtual safety car, acabou tendo um impacto menor em relação ao Verstappen, né? Mas acabou tendo um agito de corrida aí um pouco mais pra frente. Só que teve um momento em que ele estava lá na frente com uma liderança tranquila. Ele já tinha feito 2 paradas, ele, se eu não me engano, ele largou de macio, trocou para médio, depois trocou para médio de novo, ou trocou para dura, se eu não me engano. E aí chamaram ele para uma terceira parada. Então ele é um dos pilotos que fez 3 paradas, mas assim, ele tinha tanta confiança na sua estrategista, Hannah Schmitz, que, enfim, é uma pessoa que já está aí na mídia, né? Ela já foi muito falada, o Jonas já trouxe aqui dados dela, né? Mas que acabou sendo impecável, né? E eu acho que é muito importante a gente falar como que está sendo importante essa presença de uma mulher na Fórmula 1, um esporte totalmente masculino. E, além de tudo, né, a gente teve momentos tristes aí, porque a gente teve um problema com o Tsunoda, que deu bandeira amarela, e aí já começaram os teóricos da conspiração, né, que, enfim, são infernais, de péssimos e cabeça fraca, começando a falar que foi por conta do Tsunoda para tentar dar vantagem pro Verstappen,
Ou mesmo o Pérez, que rodou na classificação para o Verstappen fazer a pole. Pelo amor de Deus, gente, o Verstappen não precisa de nada disso. E eu digo mais, eu provavelmente, se alguém fizesse isso por ele, eu acho que ele ia ficar putaço falando, ó, eu não quero que você façam essas coisas para mim. E isso, além de ser um demérito imenso, a capacidade não só da equipe Red Bull como do piloto, como também é um demérito extremamente machista contra a Hannah Schmitz, que é hoje a melhor estrategista da Fórmula 1. Ela simplesmente não erra, ela acerta de forma perfeita, ela é hoje, nesse momento, ela é tão boa ou melhor que o Bono, sabe? O Bono comete erros, eles tiveram decisões ruins, principalmente com Hamilton nessa corrida, e com a Ferrari nem se fala. Então, assim, há que se relatar que exatamente tiveram esses comentários machistas contra ela, né, falando que, enfim, não pode, que, enfim, porque é mulher e tal, e a própria Red Bull e a AlphaTauri fizeram notas de repúdio. Então, assim, isso é nojento, mas a gente não pode deixar de comentar isso, o quanto tem ainda essas pessoas bizarras, sabe, amando o esporte. E como a gente já falou, cara, se você faz isso, você não é um amante do esporte, você não merece sequer estar vendo Fórmula 1, sabe? Então, é isso que eu tinha que falar, não vale, assim, não, infelizmente, eu não gosto de gastar saliva com esse tipo de comentário, mas a gente tem que falar porque sabe assim, é repudiante. Inclusive da parte da transmissão da nossa TV, né, que chamou ela de essa menina aí, enfim, que acabou tendo aí um comentário bem, sabe, sabe assim, não foi legal, sabe? Tá esquisito isso também. Eu concordo com você. Eu acho que tem tudo isso a ver de teoria de conspiração. E, assim, só pra, né, o que aconteceu com o Tsunoda não foi bom pra Red Bull. Ele estava liderando com uma vantagem muito maior. Não foi bom. O que ajudou, entre aspas, o Verstappen foi a questão do Bottas, que é da Alfa Romeo, que tem a parceria com a Ferrari. Então, assim, só pra você ver como o pessoal não sabe nem somar 2 com 2, né? Que não sabe perceber o que está acontecendo na corrida. Mas é muito reprovável tudo esse que acontece, o ataque a essa Hannah Schmitz, né, que é uma baita profissional que tá vendo a carreira, tá tendo uma carreira bem incrível e é um dos pontos-chave do sucesso da Red Bull, pelo menos do ano passado para esse. Então, assim, sei lá, invejas, não sei o que é, inveja, tem misoginia no meio, machismo e tudo mais. Eu acho que, como você falou, né, não cabe mais, a gente não precisa disso no mundo, sabe? Tipo, você faz o seu, cara, né? Ela tá indo tão bem, pra que você vai encher o saco, velho? Se você torce pra Red Bull, você tinha que gostar dela. Se você não torce, cobra do time que você torce, cobra da Mercedes pra ir melhor, cobra da Ferrari pra não esquecer a roda, sei lá, sabe? Tipo, é isso, sabe? Exatamente. Então, é mais para deixar um recado aí, porque enfim, né, foi assim, é coisa que a gente vê, isso aconteceu pós-corrida, mas assim, é mais para mostrar, galera, não entra nessa, sabe, não entra nessa daí que nossa, é desgraça, sabe, não vale a pena para ninguém, você não é um amante do esporte, sabe, você não merece tá acompanhando esporte nenhum, pra falar, pra ser bem sincero, assim. Bom, vamos lá. Segundo lugar, George Russell, né? Parece que a gente tá falando da corrida do ano passado, da semana passada, né? George Russell, que terminou em segundo, fez uma corrida muito boa. A Mercedes não era o melhor carro, de longe, assim, sabe? Aquela coisa de que ele ia conseguir a pole, não ia, de fato. Eles tentaram fazer umas estratégias para vencer. No final da corrida teve ali um safety car que foi bem demorado, por sinal, né? A FIA atrasou bastante o safety car, que eu acho que foi errado também, porque o carro do Bottas parou bem na reta dos boxes, quase na entrada da primeira curva, assim, sabe? Então era um ponto muito perigoso e numa pista muito estreita. Então assim que aquele carro estava lá, já tinha que ter acionado o safety car, mas não, eles esperaram quase uma volta e meia para acionar o safety car. Eu acho que foi uma decisão da FIA muito ruim. Mas aí, por conta disso, houve uma chuva de parada de boxe, a volta foi faltando 15 voltas pro final, isso daí. Então, nessa chuva de parada de boxe, o George Russell pediu para sua equipe colocar pneu macio, porque ele achava que era a melhor estratégia. Por isso tem o meu ponto positivo, porque além de ser um grande piloto, ele tem uma visão estratégica, ele tem uma visão geral da corrida, como poucos pilotos têm, tá? Não são todos os pilotos que têm isso, nem de longe. Eu colocaria George Russell, Alonso, talvez o Hamilton, e assim, seguindo do jeito que tá, o Russell tem mais visão que o próprio Hamilton. Eu colocaria o Alonso em primeiro, ele tem uma visão macro da corrida como ninguém, como nunca vi na Fórmula 1, só ele tem esse ponto estratégico, e o Russell tá seguindo os mesmos passos. Ponto positivo porque por cima disso
conseguiu colocar pneu macio, ultrapassou o próprio companheiro de equipe, ficou na frente de uma Ferrari, adquirindo ótimos pontos para o campeonato. E lidera a Mercedes com pompa de líder. Não tá por acaso lá não. Exato, eu concordo, não tá por acaso lá não. É só uns dados rapidinho. Ele fez o segunda posição, né? O segundo pódio em segundo lugar. O primeiro foi na Bélgica no ano passado. Eu achei até que ele se emocionou um pouco nesse, sabe? Ali na hora de receber o troféu, eu achei ele um pouco emocionado. Eu acho que ele pensou, esse é o primeiro de verdade, sabe? Tipo, o outro foi porque a corrida lá não teve, choveu pra caramba. O mérito dele foi mais no sábado do que no domingo, né? E acabou sobrando pra ele o resultado no domingo, ok. Tá lá o troféu, ele não teve culpa de nada, mas nessa eu achei muito bom. E ele só está, a gente vai falar depois na classificação, mas ele só está 13, ele passou o Sainz de novo, e ele só está 13 pontos atrás do Pérez e do Leclerc no campeonato, sem ter ganhado uma corrida. Olha só, 13 pontos. Se um dos dois não completa a próxima corrida, é capaz de ele passar. Então, assim, tá muito, muito, muito bem. Foi a 75ª largada dele hoje. Para mim, ponto positivo, fez uma corrida muito boa. E eu concordo com você nessa questão de ter o macro da corrida. Ele tem a visão. Eu acho que um cara que tem essa visão não tão boa, eu acho que o Sainz também consegue ver essas coisas da corrida. E você falou que o Hamilton tem, eu acho que o Hamilton não tem. Eu acho que o Hamilton é muito passivo nisso daí. Eu não acho que se tem o Hamilton tem uma falha, é isso. Eu acho que é muita equipe que manda ele, não é ele que manda na equipe. Eu acho que o Russell já tem essa coisa de saber, de trocar. Teve alguma corrida no ano passado, uma dessas da Williams, que ele trocou o pneu na hora certa ali, de seco para chuva, tal. Ele tem essa característica de ter talvez esse feeling um pouco mais apurado, como o Alonso tem, né, que você mesmo falou aí. Então eu acho que ele cara, ele vai ser um grande piloto, garantir não dá, né? Mas eu acho que ele tem tudo para ser um grande campeão da Fórmula 1. Ponto positivo pro Russell. Concordo. Depois eu vou falar um pouquinho do Hamilton. Eu acho que eu concordo com você de que ele tem. Você disse que ele não tem, né? Eu digo que ele tem muito. Eu digo que ele tem consideravelmente menos em relação ao Russell. Mas eu acho que ele tem sim. O ponto do Hamilton, né? Só para já que eu entrei no assunto, é que eu acho que ele confia demais na Mercedes. Eu não vejo isso como passividade, eu vejo isso como confiança, tá? Mas eu vou explicar um pouquinho, quando eu falar um pouco do Hamilton, eu vou explicar um pouco dos motivos. Bom, Charles Leclerc, olha, em terceiro, eu vou dizer que a corrida do Leclerc foi discreta, não por culpa dele, tá? Mas eu acho que também por culpa da Ferrari, embora a Ferrari não tenha errado com ele nessa corrida, eu já tô vendo que esse carro já tá começando a abrir o bico, a Ferrari parece que ela perdeu o espírito de campeão, sabe? Então o Leclerc tá tocando como a onda vai. Eu falo assim, mano, já perdi, eu dei tudo de mim, a Ferrari não me ajudou, então eu vou fazer o meu melhor peronomútil, sabe? Pra mim, o visual, pra mim a coisa que mais denotou essa jogada de toalha quase que intrínseca, sabe? Quase que involuntária, foi quando tava no meio da corrida e saiu um rádio do Leclerc da Ferrari com o Leclerc, né? Falando que eles estavam com um bom ritmo para poder ficar na frente da Mercedes. Uma equipe que está procurando ser campeã não está olhando para quem está atrás dele, está olhando para quem está na frente, né? Então, sabe assim, sabe quando já jogou a toalha mesmo, sabe assim, não desistiu porque tá lá, tá cumprindo tabela? É isso que eu tô sentindo na Ferrari. E assim, parece bobeira, né? Mas só esse comentário já é o suficiente para mim dizer assim, para eu pensar que a equipe já não tá mais querendo, já desistiu. Porque se fosse mesmo focar, eles estão falando assim, você precisa melhorar o ritmo em relação à Red Bull e não à Mercedes. E o Leclerc foi lá porque tem um carro muito bom, eu ainda acho o carro mais rápido desse ano, mas de longe não é a melhor equipe. Então assim, eu vou dar um ponto positivo pro Leclerc porque ele fez uma corrida ok e boa, mas assim, ele dando um positivo ou neutro, pra mim, na verdade, tanto faz. Eu cansei da Ferrari. Eu também vou dar ponto positivo pro Leclerc, porque apesar de eu também achar que foi bem apagadinha a corrida dele, aproveitou, né? Tudo bem, é ruim chegar atrás de uma Mercedes, é ruim, mas fez o que dava. E eu acho que eu concordo com você que a Ferrari meio que jogou a toalha, sabe? Eu acho que a ele jogou junto. Eu não sei se eles já estão assim... que disputar o campeonato, eu acho que assim, a questão deles agora é chegar na frente da Mercedes nos construtores. Porque a gente já sabe quem vai ser o campeão, também já estão vendo já. E tem que ver o quanto eles já estão planejando a próxima temporada, que eu acho que já estão planejando já, né?
Só que não adianta ter o melhor carro, eles podem fazer no que vem o carro melhor que o da Red Bull e ficar errando no box, né? Nesse caso não errou com o Leclerc, mas continua errando. Toda corrida tem algum erro da Ferrari, então é isso. Mas o Leclerc eu acho que fez uma corrida honesta, então ponto positivo. Exato. Aproveitando o gancho, duas perguntas. Primeira, você acha que o Russell termina vice-campeão? E a segunda pergunta você acha que a Mercedes termina vice-campeã? Eu acho que o Russell não. Eu acho que nenhum dos dois. Eu acho que nem a Mercedes nem o Russell. Eu acho que a Ferrari ainda. Eu vejo mais possibilidade da Ferrari ganhar uma ou outra corrida aí até o final do ano e eu ainda não vejo a possibilidade da Mercedes ganhar a corrida. Tudo bem que a Ferrari tá errando, mas uma corrida que ganha, faz um primeiro e um terceiro ali, ou Leclerc e o Sainz, o Leclerc primeiro, o Sainz em terceiro, ou vice-versa, já é a pontuação que já dá, já, entendeu? E aí você coloca o Verstappen em segundo e o Pérez em quarto, acho que é um resultado mais comunzinho, já tira muita diferença para Mercedes, entendeu? Então eu ainda acho que nenhum nem outro. Eu acho que o Russell pode chegar a ser segundo colocado em algum ponto do campeonato, mas não acaba em segundo. Entendi. Outra pergunta, só para depois eu dou minha resposta também. Você acha que a Ferrari ainda ganha esse ano? Alguma coisa eu acho que ganha. Eu acho que ainda consegue ganhar a corrida esse ano. Eu acho que até em Monza agora eles devem ganhar, por causa do que aí eles vão. É honra, sabe? Questão de honra. Mas eu não. Muitas não. Eu acho que uma ou outra sim. Tem 7 pro final? Talvez 2. Vai. Ok. Bom, eu acho que o Russell passa o Leclerc, ele termina vice-campeão sim. Eu acho que construtores é um pouco mais difícil, mas assim, do jeito que tá andando e já são 3 corridas em sequência, não é fácil para Mercedes, mas não é impossível, tá? Não é impossível. Sobre vencer esse ano, eu acho que sim, por ocasião. Eu tô realmente muito cansado da Ferrari, muito cansado da Ferrari. Eu perdi totalmente a confiança de que eles podem querer almejar alguma coisa esse ano novamente. Pra mim, e se recuperar vai ser uma surpresa, assim como eu nunca vi na vida. Assim, eu acho que também tá a questão deles vencerem, porque se acabar o campeonato logo, se o Verstappen liquidar a fatura logo, aí ele, não que ele não vai querer ganhar mais corrida, mas aí é outra coisa, né? Porque aí, tipo, não vai ser, eu acho que o esforço, não tem como, eu acho, você fazer o mesmo esforço que tava fazendo antes. É impossível, cara. Você já tá com o negócio ganho, pra que você vai ficar se matando? Aí talvez vai ser aquela corrida que ele vai trocar tudo de novo, e vai largar lá de trás, sabe? Aí o Pérez não tá numa fase boa e aí acaba a Ferrari ganhando, até fazendo dobradinhas, pá. Sim. Mas cansei. Essa que é a verdade. Bom, tudo certo. Bom, vamos lá. Do quarto ao 10º, vou inverter. Vou deixar o Jonas falar primeiro do quarto ao 10º e depois eu falo, pra dar uma mudada aí no ritmo. Boa, valeu. Então, o quarto foi o Hamilton, né? O Hamilton, a gente acha que vai ser uma discussãozinha aqui. Que assim, eu acho que ele fez uma corrida boa. Eu dou ponto neutro pro Hamilton pelo seguinte. A gente vai discordar. Eu acho que o Russell, ele foi lá e falou, quero parar e colocar pneu macio. O Hamilton só passou. Lembrando que tava o Max em primeiro, o Hamilton em segundo e o Russell em terceiro. Então assim, se ele viu o Max parando, era pra ele parar igual. O Hamilton tava em primeiro, cara. Não tava. Tava. Não, o Hamilton tava em segundo. Quem tava em primeiro era o Max Verstappen. Certeza? Certeza. Tá bom. Certeza. Então, então, se ele viu outro cara parando, era pra ele pegar e fazer a mesma coisa. Porque assim, tava faltando poucas voltas, como você falou, eram 15 voltas. O macio aguentava de boa. Carro vazio e tal. Então é nisso que eu acho que o Hamilton peca um pouquinho. Eu acho que o Hamilton, aí o Marcão já acha que ele é muito confiante. Eu já acho que ele é muito passivo com relação à Mercedes, né? Tipo, teve a corrida lá da Rússia no ano passado, que teve a questão lá do Norris, que o Norris bateu o pé e acabou se ferrando. Ele não bateu o pé. A Mercedes falou, fica fora, e de repente falou, entra. Tipo, ele podia já ter escolhido, ou entra logo ou fica fora de uma vez, né? Fica fora de uma vez é sempre opção ruim. Então, nesse aspecto que eu acho que o Hamilton é meio passivo, e aí acabou, nessa corrida, acabou tirando um pódio dele, se pá um segundo lugar. Ganhar não ia ganhar, porque o Max Verstappen ia passar todo mundo de novo. Mas eu acho que ele perdeu um pódio ali, é um pouco culpa da Mercedes. O pessoal lá, principalmente na televisão, eu acho muito engraçado a televisão, e muita gente fala, né? Eu tava vendo algumas matérias que a Mercedes, de estrategista lá, que não erra, tal. Eu não acho, cara. Eu acho que a Mercedes manda muito mal em estratégia. Não é ruim igual a Ferrari, mas eu acho que a Mercedes tem erros grandes, assim. Eu acho que a Mercedes, o que mascarava os erros da Mercedes até um tempo atrás é que ela estava muito na frente dos outros.
Agora que a coisa ela tá até atrás, né, de algumas equipes, e ano passado que estava mais ou menos a mesma coisa a Red Bull, você via muito mais erros, né? Porque não é que via, eles apareciam mais. E eu acho que a Mercedes também não é tudo isso não de estratégia, viu? Eu acho que eles geralmente vão pela estratégia conservadora que dá errado. O legal da Red Bull é que eles vão na estratégia agressiva e dá certo. Então eu acho que isso é uma crítica que eu tenho que fazer com a Mercedes. Mas o Hamilton eu dou ponto neutro. Agora do quinto foi o Pérez, né? Que fez uma corrida bem ruim mesmo. Eu achei muito ruim a corrida dele. Eu acho que ele não... Já fez a cagada no treino lá de rodar. Tava atrás das duas Mercedes, tava atrás do Sainz, tava atrás do Leclerc, com a Red Bull, que é o melhor carro de longe nessa pista. Tava fazendo uma corrida bem medíocre. Se o Sainz não tivesse sofrido a punição, ele não tinha passado o Sainz. E acabou em quinta, assim, foi na sorte. Então eu dou ponto negativo pro Pérez. Pro Alonso, que foi o sexto, eu dou um super ponto positivo, que apesar de a gente ter falado que eles não foram bem no classificação, ele na corrida foi muito bem. A gente falou lá da questão de estratégia agressiva, ele foi um dos primeiros, se não o primeiro a perceber que usar o pneu duro na corrida podia dar certo, e como deu, e ele conseguiu voltar, né? Lógico, na hora da parada caiu várias posições, mas depois conseguiu voltar, parou também na hora certa ali no safety car, e aí conseguiu o sexto lugar, também caiu por causa da punição do Sainz, mas né, não tem nada a ver com ele. Segurou o Norris no final, que estava com a McLaren, que eu acho que naquele momentozinho, talvez com aquele jogo de pneu, estava com mais ação. Eu achei que fez uma corrida muito boa o Alonso. Ele largou atrás do Ocon, chegou na frente do Ocon, largou atrás do Norris, chegou na frente do Norris, largou atrás do Sainz, chegou na frente do Sainz. Para mim foi a baita corrida do Alonso, ponto positivo. O Norris ele largou em sétimo, chegou em sétimo. A McLaren tá meio zoada, então eu dou um ponto positivo para ele, porque ele tá ainda conseguindo marcar bons pontos com a McLaren. Eu acho que a McLaren deu uma bela caída nas últimas, 3, 4 corridas aí, talvez um pouco antes das férias e agora. Mas eu acho que ele ainda tá tirando leite de pedra do carro, eu acho que ele tá indo muito bem. E como eu falei, né, tava ali ameaçando o Alonso, era capaz de passar. Talvez fosse outra pista, teria passado e chegado na frente. Então, mas ainda assim, sétimo lugar é uma posição muito boa. O Sainz, eu dou ponto negativo, porque eu achei que ele não foi bem na corrida. Logo no comecinho, tava o Leclerc e o Verstappen lá disputando. Eu não sei se foi porque ele estava economizando pneu, eu não sei se foi ritmo, mas ele estava se distanciando muito rápido. Acho que em menos de 10 voltas já estava tipo 8 segundos assim atrás. Foi uma diferença bem... De acordo com a Band, é porque ele tava jogando com a equipe para dar vantagem pro Leclerc, sabe? De acordo com... Ai, meu Deus. Não, isso não é... isso também... Não, isso não acho nada a ver. Eu acho que ele podia não tá dando vantagem pro Leclerc. Eu acho que ele podia estar poupando equipamento para fazer uma tática diferente. Eu acredito mais nisso. Mas segurando pro Leclerc atacar o Max... Meu Deus do céu. Não faz sentido porque ele também, teoricamente, tá disputando o campeonato. Ele tá mais perto do Leclerc. Ele tá mais perto do Leclerc do que o Leclerc do Max. Não faz o menor sentido isso. Tipo, na Ferrari tudo bem, ele pode ser. Estão falando que ele é o segundo piloto, mas não é tão o segundo piloto quanto o Pérez é do Verstappen, sabe? 1,5, ele. Né? Não é um segundo, é 1,5. Então, eu acho que ele ainda tem chance de chegar na frente do Leclerc ainda, muito mais que o Pérez, obviamente, tem chance de chegar na frente do Verstappen. Mas aí depois teve as duas cagadas da Ferrari, né? Pra quem não sabe, a Ferrari primeiro... Essa foi os grandes bons tempos da Ferrari na época que era outro tempo que a Ferrari... que era outro tempo que a Ferrari tava com um carro bem bom, mas dava umas cagadas só que aí acabava não dando em nada porque eles ganhavam a corrida. Mas... esqueceram a roda. Tipo, eu não sei se o Sainz chamou a equipe chamou o Sainz meio na pressa. Beleza, foi parar nos boxes. Quando chegou lá, só tinham 3 pneus. Aí a outra tiveram que buscar o pneu lá dentro dos boxes, tudo mais, ele lá esperando. E aí foi isso. E aí ele perdeu numa parada que ele perderia 3 segundos, uma parada ruim, ele perdeu 12. Então ele ficou 10 segundos parado, esperando o pneu chegar. Cara, eu apertava o cinto e saía. Eu desisti, eu falei, não, mano, vocês não me merecem. Então aí isso... Vai a merda. Já foi um problema, e aí depois teve outro problema, que nessa questão lá do safety car, que um monte de gente está no box e tudo mais, liberaram ele quase em cima do Alonso, até rolou um pequeno toque ali nos box, tomou 5 segundos de posição. O Sainz era para ter chegado em quinto, tomou 5 segundos no final da corrida ali, que estava todo mundo um perto do outro por causa do safety car, acabou caindo para o 8º,
mas ainda assim, mesmo com os erros da Ferrari, eu ainda dou ponto negativo pro Sainz. Não, que eu achei e na primeira parada teve um negócio lá da Ferrari, a pistola do pneu, né? Que tava tava quase, no solto. meio, quase no meio do corredor e o Pérez passou por cima da Sim, né? Podia ter ferrado com a corrida do Pérez também, que nesse caso não tinha nada a ver, né? Sim. Então, tipo, eu achei que ele não foi bem, mas aí também, né? Ter um pneu furado por causa da Ferrari não é bom. Mas aí eu achei que ele foi bem. Não foi bem o Sainz, e aí a Ferrari acabou de estragar a corrida. Lógico, né? Também, né? Talvez ele tava ali. Se essa primeira parada dele vai bem, aí talvez ele ganhe mais confiança ali, né? E com a primeira cara lá no começo da corrida já. Acho que a primeira parada dele foi na volta 14. Então, da volta 14 de 74, você já perder 10 segundos já não é a melhor coisa do mundo, né? Mesmo assim, eu dou um ponto negativo, não achei que ele foi bem. O Ocon, eu achei que foi bem, eu dou ponto positivo porque ele largou também lá atrás e acabou chegando. Ele tá tendo boas corridas, ele tá fazendo ultrapassagens muito legais nas corridas. Essa corrida não foi brilhante, eu achei que na outra ele foi muito bem, na de Spa, mas foi aquele, deu pro gasto e conseguiu 2 pontinhos ali, sempre bom, para afastar a Alpine ali da briga com a McLaren, então eu achei que foi bem. E o Stroll também deu ponto positivo, que ele tá de 1 em 1, marcando ponto, já tá com 5. Quer dizer, ele chegou 5 vezes em décimo. E tá marcando seus pontinhos ali. Eu achei que ele foi bem também. Como a gente falou, né? A gente tá falando já as 2, 3 coisas, já que a gente acha que a Aston Martin tá quase alugando essa 10ª posição aí, 19ª posição ali. Já pode colocar que um piloto da Aston Martin vai chegar. Dessa vez foi o Stroll, que o Vettel não foi tão bem. Então eu achei que deu ponto positivo pra ele. Achei que foi uma boa corrida. Verdade. Bom, minha vez. Vamos lá. Lewis Hamilton ficou em quarto. Eu vou dar um ponto neutro pro Lewis Hamilton, porque eu acho que ele não estava bem o fim de semana inteiro. Eu acho que o fim de semana todo ele estava meio perdido ali, o carro não estava lá aquelas coisas, mas eu também acho que ele não estava se encontrando. Esse ano tá muito esquisito pro Hamilton, ele tá meio apagado, acho que é porque, enfim, né, o carro também não tá entregando tudo que ele tem que entregar. Tá vendo um companheiro de equipe que é novato na frente dele, coisa que abala sim a mente da pessoa, mas nessa corrida ele estava correndo até que bem, a corrida dele foi boa no geral. Por que o meu ponto neutro? Aí entra esse ponto aí que o Jonas falou, que ele é passivo na questão da estratégia. Eu não acho que ele é passivo, tá? Eu acho que ele tem uma confiança muito grande ali com os estrategistas da Mercedes. Sejam, independente do que você acha, independente do que você, ouvinte, acha, se o estrategista da Mercedes é bom ou ruim, eu acho que é bom, o Jonas acha que não é tão bom assim, mas não dá pra negar que assim, eles tiveram bons momentos de estratégia mesmo quando o carro era muito bom. Então o que acontece? Existe ali uma cumplicidade muito grande entre o Bono, que é o estrategista do Hamilton, e o próprio Hamilton. Então, ele confia muito naquilo que está falando, então faz isso, faz aquilo e tal. Durante o safety car, o Hamilton estava em segundo, né? E o Verstappen parou para trocar os pneus. O que eu pensei foi o seguinte, o Hamilton fez certo em não parar. Porque se ele parasse, ia ficar pneu macio com pneu macio, a Mercedes... A Red Bull é mais rápida que a Mercedes, vai passar na volta seguinte. Então, o que eu acho que foi a estratégia do Hamilton? O Verstappen parou? Passa, fica na pista, você tá com pneu médio, que dá pra dar conta do recado. A pista é estreita, você segura ele na pista, né? O que eu acho que foi o erro foi a péssima relargada do Hamilton na frente, porque ali sim, foi uma relargada muito ruim. Ele deixou para relargar antes daquela curvona para a reta principal. O motor da Honda é muito forte. Eu não sei se o Hamilton achou que a Mercedes ainda tem o melhor motor, mas não tem. Conclusão, não precisou de asa, não precisou de nada. O Verstappen na reta passou o cara, não precisou nem defender a curva, nem precisou entrar na frente assim para poder fechar na tomada de curva. Então eu coloco muito mais culpa no Hamilton, que eu não sei se ele estava, enfim, empolgado e tal, mas se eu fosse ele, eu deixava para acelerar 2 centímetros antes da faixa, sabe? Porque não ia ter espaço para fazer, e ele segurava ali 10, 5 voltas, porque ele tem potencial para segurar. Então eu coloco muito mais a conta do Hamilton ele não ter feito do que no erro da estratégia. Eu não considero a estratégia do Hamilton errada, tá? Não considero. Eu acho que foi uma tentativa. E o Russell, que estava um pouco mais atrás, colocou para arriscar. No final, a Mercedes queria ganhar com um dos carros. Se fosse o Hamilton, se fosse o Russell, para a Mercedes eu acho que no final tanto faz. Então ele arriscou de um jeito para um, de outro jeito para outro, e acabou se dando melhor do Russell.
Ainda teve aquela dividida com o Russell que passou ele, o Hamilton deu uma fechada de porta meio esquisita, depois ficou xingou, claro que não com as mesmas palavras, mas xingou tal qual o Hamilton o Alonso xingou o Hamilton na corrida passada. Então por todas essas coisas eu vou dar um ponto neutro. Eu só não dou um ponto negativo porque ele correu bem, tá? Mas a performance como um todo acaba sendo ruim, então por isso eu vou dar um ponto neutro, tá? Mas pra mim, eu não acho que é uma passividade com a Mercedes, eu acho que é um nível de confiança muito alto, o que não tira essa falta de atitude dele, diferente do Leclerc. Do Leclerc eu acho que ele é passivo sim, porque tem uma Ferrari péssima de estratégia, sem confiança, instável, e o Leclerc aceita tudo que está falando e ainda fica perguntando se quer plano A, B, C, J, enfim. Sérgio Pérez fez uma corrida muito ruim mesmo. Eu estou decepcionado com o Sérgio Pérez. O Sérgio Pérez enganou nossos corações latinos, achando que ele seria um piloto à altura ali para estar na Red Bull. Ele até foi até mais ou menos Mônaco, depois de Mônaco começou a cair e despencar de vez. Então, ponto negativo pro Pérez, que tem o segundo melhor carro, ou o melhor carro eventualmente. Ele tinha que estar, eu vou falar exatamente a mesma coisa que eu falava com o Bottas ano passado. Ele tinha que estar, no mínimo, em segundo ou terceiro. Ele nem isso é capaz de fazer. Então ele está ali no eterno quinto ou sexto, e só está em quinto porque o Carlos Sainz sofreu punição. Fernando Alonso largou em 13º e terminou em sexto. Não tenho o que dizer desse cara. Ainda é um piloto de altíssimo nível. Para mim, um dos melhores de todos os tempos. Fernando Alonso, ponto positivo, que com uma Alpine, nossa, ele corre demais. E a estratégia nessa visão macro fez toda a diferença, igual eu mencionei no começo do podcast. Lando Norris eu vou dar um ponto positivo, porque para estar em sétimo com uma McLaren zoada como essa, é digno de ponto positivo. Tá? O Lando Norris é um grande piloto, fez uma ótima corrida. Não tem o que fazer mais do que isso, né? Então tá na frente de uma das Alpines e ainda tá na frente de uma Ferrari, é ponto mais do que positivo. Carlos Sainz, eu vou dar ponto negativo também. Eu concordo com tudo que o Jonas falou. Eu acho que ele estava sendo muito passivo na corrida, ele não estava atacando. Independente se é para economia de carro ou não, o rádio não diz isso. O rádio dizia que ele estava sofrendo ali com algumas coisa que o Leclerc não estava, enfim, né? E para ajudar, tivemos uma parada de boxe onde a Ferrari esquece uma roda, e isso é imperdoável. Então a Ferrari é detentora de 100% da tragédia do Carlos Sainz, mas assim, ainda assim, além de tudo, ele teve uma outra parada muito ruim que tomou punição, terminou em oitavo, mas independente disso, eu acho que ele terminaria em quinto. Então ficar atrás de duas Mercedes eu acho que é ruim para o piloto, então ponto negativo. Esteban Ocon também largou lá atrás, eu acho que ele largou em 12º, se eu não me engano, terminou em nono, ponto positivo, porque fez uma corrida de recuperação muito boa, tem sido ousado durante o ano. Eu acho que se a Alpine vier com um carro melhor, o ano que vem ele vai ser um piloto muito importante para a equipe. E para terminar aqui a rodada, Lance Stroll em 10º, como o Jonas falou, tá sempre ali ganhando um pontinho ou outro, ou é ele ou é o Vettel. Então, ponto positivo, porque tá com assim, tipo, a gente sabe que a Aston Martin é boa de corrida, mas largar de último para chegar em 10º, toda vez deve ser um saco. Então ele tá fazendo isso com bons méritos, assim, com méritos próprios, então merece ponto positivo também, Lance Stroll. Bom, vamos lá, do 11º ao 20º, Jonas, pode começar. Vamos lá, do 11º ao 20º. O 11º foi o Pierre Gasly, que ele não vi muito na corrida não, pra falar a verdade, viu? Eu vou dar ponto neutro porque... Na verdade eu vou dar ponto positivo, porque a AlphaTauri tá com o carro bem ruim, ele chegou ali em 11º, uma boa posição ali, apesar de não ter visto muito ele na corrida, mas eu acho que ele conseguiu fazer um bom desempenho ali, né? Mais um pouquinho tava nos pontos, né? Então é um ponto positivo. O Albon também vou dar ponto positivo. É outro que alugou, tipo, às vezes ele marca pontinho, mas a posição que ele geralmente chega? 12º. Quase todo corrida ele chega 12º. E para um Williams que tá com um carro bem ruim, eu acho que vale a pena, porque chegou na frente de um monte de gente. Já frente de Haas, Aston Martin, Alfa Romeo, McLaren até, então... Ponto positivo pro Albon também. Eu acho ele um baita piloto. Eu acho que... Tudo bem, vai ficar ano que vem na Williams, mas eu acho que no outro ele consegue uma vaguinha melhor aí. O Mick Schumacher teve aquela boa classificação, mas a corrida foi bem apagada. Eu vou dar um ponto neutro, porque acabou terminando a corrida muito atrás de onde largou. Sei que a Haas não está com um desempenho muito bom, mas sei lá, eu espero um pouco mais de ele ser um pouco mais combativo. Eu achei que foi pouco combativo, então está ali em 13º. O Vettel largou bem lá atrás.
Achei bem apagado também o final de semana inteiro. Vou dar ponto neutro. Não, vou dar ponto negativo, porque não vi nada de interessante ali na corrida do Vettel. Ele atrapalhou uma briga entre o Hamilton e não sei entre o Hamilton e... Pataquada ainda. Sim, é verdade. Então, ponto negativo mesmo. Eu tinha esquecido desse ponto. Realmente ele atrapalhou. Alguém estava saindo ali dos boxes, ele ficou na frente ali e realmente atrapalhou. Então, ponto negativo. Magnussen eu não vi o final de semana inteiro. Vou dar ponto negativo. O Ju é outro que eu não vi. Na largada, quase bateu no muro na largada. Fez aquela... Na primeira volta, comeu poeira, levou terra pra pista toda. Logo na largada, foi ele. Foi ele? Você não lembra? Você não lembra dessa parte? Não lembro. Logo na largada, você viu uma rasa assim, ele vai todo troncho pro meio da brita, ele bate no muro, quase quebra o carro. Mas ponto negativo de qualquer jeito. Sim. O Ju também... Vai me lembrar, talvez desse povo do final do grid não lembro de que eles fizeram nada. O Ju também não fez nada, ponto negativo. O Ricardo, mano, sei lá, velho. Como a gente já falou hoje já, eu não sei qual é a maior decepção, é a Ferrari ou ele, assim, sabe? Tipo, não dá. McLaren ainda anuncia o Piastri nesse lançamento, vou falar um pouco mais. Aí que eu acho que desabou de vez. Eu acho que ele nem corre ano que vem, porque as vagas estão se fechando ali entre as equipes que tem um carro um pouco melhor. Eu acho que se ele voltar para a Fórmula 1 vai ser só em 2024. Acho que 2023 vai ser um sabático dele, vai ter que parar para repensar. E não sei se do jeito que está saindo agora, não sei se volta não, viu? Porque tá saindo de um jeito bem melancólico o Ricardo. O Latifi conseguiu acabar uma volta atrás numa corrida de 15 voltas. Porque foi o final da corrida, né? Que só teve 15 voltas e ele conseguiu acabar uma volta. Ele de algum jeito conseguiu tomar uma volta em 15 voltas. Eu acho que ele tava duas, ó. Eu acho que ele tava duas atrás. Tava duas atrás. O que é pior. É tão ruim quanto. Ponto super negativo. Não sei o que esse Latifi tá fazendo na Fórmula 1 também é outro. Deus do céu, tem várias vagas aí que dá pra colocar umas pessoas boas aí na Fórmula 1 e a Williams é uma dessas que tem vaga aí. O Bottas agora tá fazendo uma corrida bem ok. E aí teve o problema lá com a Alfa Romeo de vidro, que toda corrida uma das Alfa Romeo quebra, né? Então, dessa vez foi a do Bottas, eu vou dar ponto neutro, e o Tsunoda eu vou dar ponto negativo, é outro que já tá fazendo hora extra já. Eu não entendo que o Helmut Marko lá era pegando no pé do Gasly mais do que a vida. Agora o Tsunoda não tá fazendo nada, pra mim tá sendo muito ruim e ele tá lá correndo. Só porque não tem pra onde rebaixar o cara, né? Porque se tivesse uma equipe, se tivesse a Tauri Alpha ali, ou a velha Toro Rosso voltando, o Tsunoda tinha passado por uma dessas. O comentário que eu vi é que o Tsunoda tinha que tomar uma punição de 10 categorias. Aí ele 10 categorias. Vai correr lá no kart, sabe? De 50 cilindradas. A gente já falou falando nele, a gente falou um pouco que ele atrapalhou uma hora lá, né? Teve toda a teoria da conspiração da Red Bull. O que aconteceu com ele? Ele fez um pit stop, saiu desse pit stop, falou que tem uma coisa esquisita no carro, que a roda estava solta. Só para você ver como também não tem sabedoria. Porque isso aconteceu com o Alonso algumas corridas atrás. O Alonso aconteceu a mesma coisa. Não a fixou bem. Isso acontece. A roda não fixou bem no pit stop. O Alonso só falou, tem que voltar para os boxes. Aí os caras falaram, por quê? Ele falou, tenho que voltar. E não contou que a roda estava solta. Porque a roda estando solta, a equipe leva punição. Sim, se a FIA não percebeu, o Alonso conseguiu com muita sagacidade fazer que a FIA não percebesse, ele não tomou punição, e foi isso. E aí foi lá, trocou de novo, tudo bem. A punição já foi ter que voltar nos boxes, né? Porque não é legal ter que fazer duas paradas. Mas tem punição de dinheiro aí, tem... dinheiro, ou 10 segundos ali no final da corrida, então ele conseguiu evitar isso, entendeu? Ele podia ficar mais pra trás aí naquela corrida. O outro não, já foi desgoelando. Ai, meu pneu tá solto. Não estava solto, só pra você ter uma ideia. Não, e xingando, né? Meu pneu tá solto! E xingando. Meu pneu tá solto! Aí a equipe falou, não tá, ele tava saindo do carro, voltou pra dentro do carro. Só que quando ele voltou pra dentro do carro, ele não conseguiu, obviamente, afivelar o cinto da Fórmula 1. Pra quem não sabe, o cinto da Fórmula 1 é de 5 pontas, não é uma coisa fácil de afivelar, né? Tem que ter alguém pra afivelar o cara no carro. Pra tirar é rápido, apertar um botão, né? Até porque quando precisa pegar fogo, alguma coisa, tem que ser uma liberação rápida. Mas pra colocar, não é igual você faz no seu carro, que é só um cleque ali no lado, né? São vários pontos, assim. Então, aí ele andou na pista com o cinto solto. E isso é uma coisa que tem a ver com a segurança do carro. Mesmo ele andando devagar e tal, vai que algum carro bate nele.
tipo, né, não dá pra saber, né? Ele passa por alguém passa por ele ali e assim, bate. E só pra contextualizar, um piloto andando sem cinto é tão grave quanto ele andar sem capacete, tá? Assim, exatamente. É proibido, é lei master, assim, é lei... Sim. Como é que fala? Tem quando a lei é suprema, sabe assim, não pode. É cláusula pétrea da Fórmula 1. Isso, é lei marcial, é isso que eu queria lembrar. Tipo, não pode, ponto. Não pode. Ele parou nos boxes de novo, aí os caras afivelaram sim, tal, demorou um tempão, porque também não é um procedimento tão fácil, demorou quase meio minuto pra afivelar tudo. Saiu dos boxes e falou, tá com problema diferencial, parou o carro de novo. Então, isso tudo aí eu não sei qual a sensação que ele teve no carro pra achar que tinha uma roda solta, que é uma sensação completamente diferente de qualquer outra. Se é um pneu furado, deve ser completamente diferente de ter uma roda solta, sabe? Um pneu solto ali do carro. Então, muito ruim, muito ruim. O Marcão, você falou que tava cansado de um monte de coisa. Eu tô muito cansado dele. Ele é um dos caras que eu tô cansado que tá na Fórmula 1. Sim, exatamente. Bom, vamos lá. Do 11º ao 20º. Pierre Gasly, eu vou dar um ponto positivo, porque essa equipe, do jeito que tá, e o Gasly levando lá nas costas, cara, é tão bom quanto se ele tivesse correndo, sei lá, de Fórmula 2 na Prema e chegasse nessa posição, sabe? Porque a AlphaTauri, ela do jeito que está sendo gerenciada, ela não merecia estar nem na Fórmula 2, ser bem sincero. Ponto positivo pro Pierre Gasly. O Alexander Albon também, ponto positivo, porque com uma Williams, que ainda é o pior carro de todos, tá na frente de uma Haas, de duas Haas, de Aston Martin, Alfa Romeo, McLaren, então ele tem ali os seus grandes méritos, então merece estar com o seu ponto positivo, com toda certeza. Mick Schumacher, eu vou dar ponto negativo, ele andou para trás, numa pista que tem pontos de ultrapassagens muito restritos, ele podia segurar um pouquinho, tudo bem que a Haas está praticamente sem dinheiro, então não trouxe atualização nenhuma, mas eu acho que ele poderia chegar pelo menos na frente do álbum, sabe? Pelo menos na frente do álbum. Então, ponto negativo. Sebastian, a única coisa legal que teve ali foi a briga do Schumacher com o Vettel, né? Eles estão andando de mãos dadas, em campos floridos, ao som de... Cita uma música romântica aí, Jonas. Ao som de, sei lá... Careless Whisper. Careless Whisper ótimo. Né? do George Michael. Do George Michael, exatamente. Então é isso, né? Então, eles estão correndo. Vamos lá, meu pupilo, eu irei treinar você. Tente me passar. Claro, meu mestre. Então ele vai lá e passeia, sabe? Com Kennedy ao fundo, tocando saxofone. Aí ele me passou, meu Deus, como eu adoro seu pai. Ai, meu Deus, como eu te adoro. Que saco também. Mesmo ponto negativo para eles. Vettel, além de tudo isso, também fez pataquada lá na bandeira azul. Kevin Magnussen teve aquele erro no começo. Aí é só ponto negativo que eu tô dando, tá? É chuva de negativo. Então, Kevin Magnussen errou lá na primeira volta e também não fez mais nada, ponto negativo. Guan Yu Zhou não apareceu, ponto negativo. Daniel Ricciardo ficou atrás do Zhou, então não tem como ser pior que isso, ponto negativo. O Latifi, né, tá ali já com seu ponto negativo garantido, já começa com ponto negativo, então o único piloto que ficou uma volta atrás. O Bottas, eu vou dar ponto neutro pro Bottas, porque ele tá fazendo uma corrida no mínimo honesta, e o carro de vidro o deixa na mão e faz toda aquela confusão legal pro final da corrida, mas que para ele foi ruim. E o Tsunoda, tal qual o Jonas já falou, também me cansa um pouco. O cara não saber qual é a diferença de um problema do diferencial e uma roda solta ou um cinto mal apertado, e além de tudo explanar isso no rádio, sabe? E aí a mídia da própria Fórmula 1 adora isso, né? Então tipo, opa, vamos soltar, né? Vamos soltar as broncas, porque aí é problema dele, ninguém mandou ele falar, a gente só tá aqui transmitindo, né? Então, é lógico, tem que soltar mesmo, né? Chato pra caramba, velho. Ponto negativo então pro Tsunoda, que não é um bom piloto, não sabe correr e não sabe se expressar, né? Deixou de ser boca suja, mas o pavio curto não diminui pra ele, né? Enfim, concluímos aí a análise dos 20 pilotos da corrida aí do Grande Prêmio da Holanda, e vamos lá para o nosso próximo quadro para a gente falar de piloto do dia, roda presa e zebra. Eu vou começar então com piloto do dia, que não tem como ser outro a não ser Max Verstappen. Tá ficando até monótono de a gente sempre deixar assim. Eu vou gravar esse áudio e na próxima eu só dou play, porque Max Verstappen fez uma corrida muito boa, ficou de ponta a ponta, dominou numa pista que ele não tinha domínio e merece o piloto do dia dessa corrida. E você, Jonas?
Olha, eu concordo com você, mas eu só para mudar, eu concordo que é ele, mas só para mudar, para não repetir, eu vou colocar o Russell. Eu achei que o Russell fez uma corrida muito boa, não tá com o melhor carro do grid, chegou em segundo, que é uma posição, eu acho que a Mercedes ainda não tem capacidade de chegar na frente de Ferrari e tudo mais, então vou dar pro George Russell, mas eu sei que foi o Verstappen, tá? Entendi. Ele é o, tipo, de todos os pilotos, o melhor é o Russell, só que na Fórmula Verstappen é o Verstappen, né? Exatamente, tem duas, eu ia até falar, duas coisas na categoria. Piloto do dia é sempre o Verstappen, aí a gente elege o segundo. E roda presa é sempre a Ferrari. E aí eu acho que a gente tem que parar de colocar a Ferrari em roda presa, porque já é hors concours, Não, mas já sempre vai ser a Ferrari. Mas eu vou dar minha roda presa um pouco diferente dessa vez. Minha roda presa vai para Sérgio Pérez, porque a corrida dele é decepcionante a um nível muito grande, assim, sabe? Dá roda presa pro Latifi, pro Ricardo, é chutar cachorro morto, cara. Eu poderia até dar pro Tsunoda por toda a pataquada, mas eu acho que eu vou dar pro Pérez porque ele rodou no treino, ele atacou lá no final de uma forma desesperadíssima. Foi pra grama, perdeu a chance de ficar na frente do Sainz no braço. Tudo bem que depois ficou, mas nossa, tá muito ruim Sérgio Pérez. Roda presa Sérgio Pérez pra mim. Eu concordo com você, até porque se você for ver, mesmo sem a punição, o Sainz estava na frente dele, sendo que o Sainz teve aquela parada horrível, né? O Sainz não fez uma corrida brilhante e teve uma parada horrível lá que ele ficou 10 segundos no box e o Pérez estava atrás dele. Então, eu também vou dar o roda presa pro Sérgio Pérez mesmo, como eu falei, né? A Ferrari sempre vai ser a Ferrari, mas eu já cansei de dar roda presa pro Ferrari porque não adianta. Eu acho que vai ser a roda presa toda a corrida, né? Corrida que, eu juro, a corrida que eles não errarem, eu vou dar piloto do dia pra Ferrari, não vai ser piloto do dia, vai ser carro do dia. Porque... É a equipe do dia, né? Verdade. Cara, a zebra, eu acho que foi a bandeira amarela que o Bottas causou ali, sem intenção, com certeza, né? Porque o carro quebrou, mas movimentou a corrida, acabou passando, os carros passaram pela área dos boxes, teve muita parada, né? Até tem um ponto de segurança aí que eu quero trazer logo depois do roda presa, do zebra. Mas assim, eu acho que movimentou a corrida, tornou a corrida final bem interessante, embora um pouco anticlimática, porque o Hamilton largou muito mal e deixou o Verstappen passar antes de completar a primeira curva. Então, mas mesmo assim, lá no miolo foi legal, então acho que foi a zebra da corrida. Beleza, eu acho que a zebra foi o Russell. Eu já tinha dado o piloto do dia, mas eu acho que a zebra, ele chegar em segundo. Tipo, se você tivesse perguntado no sábado, eu nunca falaria que o Russell seria segundo. Então eu vou dar a zebra pro Russell pelo bom desempenho dele. Maravilha. Antes da gente ir para a classificação de pilotos e construtores, só aproveitando esse momento aí que eu falei do safety car, teve no safety car, como a pista é muito estreita, né, o safety car do Bottas, o carro ficou parado bem na reta, né, no canto, mas quase na primeira curva. Então o que aconteceu? Teve um momento ali que o safety car teve que passar pelos boxes, enquanto tiravam o carro do meio do caminho, né? E na Fórmula 1, diferente de outras categorias, quando tem um safety car, não tem, o pit é aberto o tempo todo, o pit não fecha, né? Tem algumas corridas que o pessoal fecha ali o pit por 1-2 voltas até os carros se alinharem para não dar uma desvantagem do tipo, o cara acabou de cruzar, deu uma bandeira amarela e ele toma uma desvantagem, né? Então eles permitem que se complete pelo menos que os carros se alinhem para pelo menos deixar um pouco mais igual para todo mundo, coisa que não acontece na Fórmula 1. Só que por conta desse pit aberto o tempo todo, no momento que o safety car estava passando para poder nos boxes, para poder tirar o carro que estava no meio da pista, muitos carros pararam, né? Eu achei meio perigoso aquilo, porque primeiro que é arriscado o carro parar e enquanto numa parada de 2.8 segundos, 3 segundos, você vai ficar em último praticamente, porque você não tem como soltar o carro no meio para não dar um safe release, coisa que aconteceu com o Pérez. Com o Sainz. Mas eu acho que se tiver uma situação dessa, eu bloquearia, por segurança mesmo, né? Pra de repente na corrida, não sei o que, de repente é travado, porque imagina se um carro pega, engaveta ali, né? E os carros atrás ficam parados e pronto, né? Você acaba a corrida, você fecha o cerco. O que você acha disso, Jonas? Eu acho que, assim, tipo, antes de passar pra você, eu acho que isso é uma coisa que nunca foi pensada. Pra falar a verdade, eu acho que nem sei se tá na regra, mas eu acho que poderia ser ponderado. Pode ser, eu nunca pensei sobre isso. Talvez fechar por uma volta, porque aí todo mundo ia perder toda a vantagem só em caso, a minha opinião é de fechar somente em caso
se o safety car precisar passar pelos boxes. Não, eu entendi então. Mas Só aí nessa fechar o box por 1, 2 voltas ali, porque aí o cara que for parar vai perder posição de todo mundo. Porque aí, como você falou, não vai dar pra soltar o cara com todo mundo passando. Eu acho só isso. Eu acho que esse aí era mais estreito, mas sei lá, em Silverstone já não tem tanto problema. Que é largo box, né? Então, mas tipo, sei lá, Mônaco, que é tudo estreito, né? Né? O mas acho que em Mônaco. O box do Brasil é meio estreito também. Em Mônaco, eu acho que se rolar isso, não. Eles fecham a corrida. Não tem como eles deixarem os caras passando pelo box e podendo parar. Eu acho que eles interrompem a corrida lá. Pelo menos é o que eu penso. Mas eu entendi o que você quis dizer. Eu entendi o que você quis dizer. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu não tenho opinião formada, não. Mas a gente nunca pensou nisso porque nunca aconteceu isso, né? Se você parar pra pensar, eu não lembro disso acontecer sei lá, nos últimos 15 anos, sabe? Não consigo imaginar. Não consigo lembrar de uma situação parecida. Bom, era isso só papo rápido. Bom, Jonas, passo para você agora para falar a classificação de pilotos e construtores. Boa, vamos lá, classificação de pilotos. A gente tem o Max Verstappen em primeiro, né? Como já faz, sei lá, desde o ano passado. Com 310 pontos e já abriu 109 pontos para o segundo colocado, que é o Charles Leclerc, que está empatado na realidade com o Sérgio Pérez, os dois têm 201 pontos. O Leclerc está na frente porque tem mais vitórias. A diferença é tão grande que se o Verstappen não correr pelas próximas 4 corridas e o Leclerc ganhar 4 corridas e uma sprint, ele ainda não fica na frente do Verstappen. Não fica na frente do Verstappen. Porque o total dá 108. E aí tem as voltas mais rápidas, né? Mas tudo bem. Mas aí, né, nem sempre ele vai fazer a volta mais rápida. Aí contar com muita coisa. Mas assim, né? E aí tem toda a questão de quando ele vai ganhar. O Toto Wolff já falou que ele ia ganhar em Monza já. Que em Monza ele já seria campeão. Mas em Monza ainda não dá. Mesmo que ele fez um final de semana perfeito e o Pérez e o Sainz não pontuem, o Pérez e o Leclerc não pontuam, ele não consegue ser campeão em Monza. Mas se acontecer isso, já dá para ser campeão em Singapura. Singapura já tem uma pequena chance, Suzuka a chance enorme, e a partir de Suzuka, do jeito que tá, se ele mantiver essa mesma pontuação até o final da corrida do Japão, ele já é campeão. Se ele chegar nos Estados Unidos com essa diferença, se por exemplo ele e o Leclerc e o Pérez não completam as 2 próximas corridas, ele é campeão, né? Tipo, pela diferença de pontos. Não, é que aí o Russell vai subir, mas bom, se mantiver essa diferença, ele é campeão. O Russell está em quarto, como a gente falou, que está chegando perto, tá com 188 pontos. Ele já está a 13 pontos do Leclerc e do Pérez, então é um campeonato muito bom do Russell. O Sainz está com 175, não deixa de estar perto, em quinto. O Hamilton está em sexto, 158. O Norris continua marcando pontos, ele está em sétimo com 82, eu acho que está fazendo um campeonato bem bom. O Ocon é o oitavo com 66, o Alonso é o nono com 59. Lembra que o Alonso teve aquele começo de ano cheio de azar e agora ele só tá a 7 pontos do Ocon. Tipo, a recuperação dele. E ele é o cara que tá fazendo, eu acho que ele fez pontos nas últimas 10 corridas. É o cara com a maior sequência de pontos, eu acho, tirando o Verstappen. Do que. Acho que até o Verstappen teve alguma que ele não completou aí, alguma coisa aconteceu. Que os pontos que eles ganham não é 25, 18, é 8, é 6. Exato. É bem menos, então, tipo, tá sendo uma remada bem consistente do Alonso. Sim, exato. Em décimo ainda é o Bottas com 46, ele tá com esses 46 faz 52 anos já, mas tá aí em décimo. Magnussen em décimo primeiro também tá aí nessa posição faz muito tempo, ninguém marca ponto, né? Tá parecendo o Campeonato Brasileiro, todo mundo empata ou perde, ninguém quer ser campeão. O Vettel tá com 20 pontos em 12º, o Ricardo em 13º com 19, o Gasly em 14º com 18 pontos, o Mick Schumacher em 15º com 12, o Yuki Tsunoda em 16º com 11, o Zhu em 17º com 5, o Stroll empatou com ele em 18º também com 5 e o Albon com 4. Desses todos, aí o único que fez ponto, você vê, do Bottas para trás, o único que fez ponto na última corrida foi o Stroll. Nenhum mais desses fez pontos. Exatamente. Nenhum dos outros fez ponto. Só pra você ver como ninguém quer fazer ponto aí. E aí o Latifi é o último com 0 pontos, em 20º. No campeonato de construtores a gente tem a Red Bull, obviamente, em primeiro com 511 pontos. Eu acho que a Red Bull, eu não fiz as contas, eu não vi conta ainda. Eu acho que a Red Bull ganha antes do Verstappen o campeonato, tá? Eu acho que eles ganham antes. Porque apesar do Pérez não tá indo mal, não tá indo bem. O
Pérez tá indo bem mal. Mas ele tá marcando ponto, então, tipo, e marca bastante. O Pérez indo mal, ele marca pelo menos 10, 12 pontos, entendeu? Então é bastante coisa. Mesmo indo mal. Mas o problema eu acho que o maior problema aí não é o Pérez indo mal, é a Ferrari indo pior. Porque, por exemplo, Exato. O Sainz terminou em 8º, sabe? É imperdoável o negócio dele. Exato. Aí a Ferrari tá ali em segundo com 376. A Ferrari tinha aberto uma boa distânciazinha por causa da última corrida que eles tinham ido bem, mas agora caiu tudo de novo, porque a Mercedes está em terceiro com 246, é 30 pontos só. Enquanto a Ferrari para a Red Bull não consigo nem fazer a conta, 511 para 376, é 225 eu acho, alguma coisa assim. 135. 200? Não. 511 menos 135? 376, 135 pontos. 135 pontos, muito ponto. Já dá mais de 4 corridas. Porque dois fazem pontos, mas ainda assim, é bastante coisa. Em quarta, a Alpine com 125. E em quinta, a McLaren com 111. A Alpine já abriu já 24 pontos ali. A briga, eu acho que já se decidiu para a Alpine ali. E ainda mais com o Ricardo marcando ponto nenhum. Eu não duvido da Mercedes passar a Ferrari, tá? Mas com certeza a Alpine não alcança o terceiro. Não, a Alpine não alcança o terceiro, mas a Alpine vai fazer um quarto com vantagem. Vai ficar. Sim. A Alpine eu ainda acho que. Não acho que 200 é muito, mas eu acho que faz uns 170 pontos ali. Sim. Eu acho que a Alpine faz. E a McLaren vai fazer o quê? Mais, sei lá, 120? Não vai passar muito disso. A Alfa Romeo fica com 51, aí também tá com 51 faz 30 anos. A Haas com 34 também faz mó tempão. A AlphaTauri com 29. A Aston Martin com 25 e a Williams com 4. Eu ainda acho que a Aston Martin passa a AlphaTauri porque a AlphaTauri não marca nenhum ponto e a Aston Martin tá marcando de 1 em 1. Então daqui a 4 corridas passa. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Desses da AlphaTauri, 25 pontos, quantos são do Gasly? Dos 25 pontos, 18 é do Gasly. Muito bom. É muito pouco ponto do Tsunoda, né? Ele tem 11, não tem tão pouco não, dá 29 pontos, dá 29. É isso aí. Tá mais equilibrado que o ano passado, mas ainda assim tá vantagem do Gasly. Sim, com certeza. Bom, agora para encerrar, indo para nossa reta final do nosso podcast, temos algumas notícias que estão borbulhando aí no fim de semana. E para variar, eu tenho certeza, no encerramento da gravação desse episódio, vai sair alguma notícia que vai ficar para semana que vem, porque a gente grava na segunda, logo após a corrida, e até agora não saiu nada, mas vai ter algum anúncio que a gente vai ter que deixar para semana que vem, porque a FIA não aprende. Bom, vamos Exatamente. lá. A gente teve, nesse fim de semana, uma vitória do Felipe Drugovich, que é o líder da Fórmula 2, que está fazendo um campeonato super consistente e que agora ele está a 70 pontos de vantagem em relação ao seu maior rival, né? O seu rival que tem segundo, o Theo Pourchaire. E assim, ele tem 70 pontos de vantagem num total possível de 78 pontos 80 pontos ao longo do campeonato. Então, matematicamente falando, o Felipe Drugovich já é campeão. Num campeonato muito legal, eu gosto muito do piloto, dei minhas opiniões na semana passada, e tá rolando aí agora ele tá correndo pra ver se ele consegue alguma vaga pra Fórmula 1, e rolou aí uns boatos de que ele tava na AlphaTauri, mas o Marco negou, o Helmut Marko negou, enfim, né? E aí, Jonas? Então, tem essa questão, ele ainda pode ser campeão na corrida sprint de Monza, né, que lá na Fórmula 2 tem duas, né, tem a sprint, em inglês eles chamam de Feature Race, que é a corrida principal. Se o Pourchaire não marcar ponto na sprint, ele já é campeão. O Drugovich nem precisa pontuar, mas só de Pourchaire não pontuar já dá. Exatamente. Eu acho que, se eu não me engano, se chegar na frente do Pourchaire, ele é campeão, em qualquer posição. Então, tá bem perto de ser campeão. E aí a FIA, eu acho que quem tá mexendo os pauzinhos mesmo é a FIA, para ele entrar numa equipe, pelo menos de piloto reserva. Porque assim, eles botam maior fé na Fórmula 3, na Fórmula 2 e tal. E aí você pegar um campeão da Fórmula 2 que não tem nenhum acordo com nenhuma equipe, eu acho que vai pegar mal para a própria FIA. Então eu acho que é a FIA que está tentando se coçar aí para ver se ele arranja pelo menos piloto de teste. Porque Nick deveria ser campeão e está correndo na Fórmula E, ok. Mas ele ainda é piloto de teste da Mercedes. Entendeu? Ou piloto, ou se o Hamilton passar mal, ou o Russell, ele que vai correr. Então, ainda tem essa questão. Então eles estão se coçando para ver as informações que tem, que ele conversou com a AlphaTauri, isso é provado lá, a Mariana Becker lá da Band viu,
que ele tava lá falando com o pessoal da AlphaTauri, e tem um acordo avançado, aparentemente também, tá em conversas avançadas com a Aston Martin para ser piloto de testes, e aí ele faz uma temporada na Indy. É o que estão falando também. Então a gente é só esperar para ver, ele tá indo muito bem, e vai ser um piloto brasileiro campeão de mundial de alguma categoria desde o Bruno Junqueira em 2000. Nenhum brasileiro é campeão de categorias da FIA assim, né? Teve ainda na Indy o Tony Kanaan, que ganhou, foi por perto disso, mas ganhou depois. Mas de categorias ali homologadas, vamos falar europeias, digamos assim, não tem nenhum que ganha desde o Tony Kanaan, desde do Bruno Junqueira, né? O Massa quase foi campeão da Fórmula 1 e tal, mas não foi. Então, desde aquela época. De Fórmula 2 /GP2 Fórmula 3000, que era antes, o último foi Bruno Junqueira em 2000. Então o Drogovic pode quebrar essa escrita aí. Faz tempo, hein? Faz tempo. Tem gente que ouve a gente não era nem nascido. E já tá na faculdade, né? Exatamente. Então, Bom, então é isso a notícia. O próximo assunto já não era nascido. Piastri, que foi finalmente, após a novela toda, confirmou, como eu falei, né? Anunciou logo depois que a gente terminou a gravação do podcast passado. O Piastri foi anunciado pela McLaren oficialmente, real, oficial, confirmado, carimbado, postagem dupla, tanto da McLaren quanto dele, ao bonitinho ali, firma reconhecida, 3 assinaturas em cartório, sabe, com mindinho feito, dedinho com polegar lá no carimbo, tudo certinho, com a bênção 3x4. 3x4, com a bênção do padre, levou pro bispo e tudo certo, confirmado. Sim, a carteira de trabalho assinada ali, homologada, já foi fazer lá o exame admissional. Isso, já deu entrada no e-social e tudo mais, já pode, tá tudo certinho. Tudo certinho. E é isso aí, Piastri está anunciado oficialmente no lugar do Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo que falou que não tinha sido informado, né? Foi só informado mesmo da saída logo depois que assinou com o Piastri. E é curioso, né? Porque o Piastri é australiano, que é agenciado por um ex-piloto australiano que é o Webber, e que tinha uma certa proximidade com o Ricciardo, né? Um foi meio que pupilo do outro ali, né? E aí o Ricciardo até declarou, não foi nada pessoal, tal, eu só não fiquei sabendo, né? Então o Ricciardo tá magoado, tá chateado. Tá chateado. A questão do Piastri, eu vi que ele foi, na realidade, assinou com a McLaren faz tempo já faz mais de 1 mês e meio já. E 1 mês e meio enrolaram o Ricciardo. Então já tava esse acordo, quando a Alpine anunciou, ele já estava assinado com a McLaren faz tempo, porque agora que teve rolar a questão do contrato lá de revisarem e tal, saiu todas as minúcias, né? E a Alpine, que achava que estava com 3 pilotos para 2 vagas, agora tem 2 vagas para um piloto, né? Exatamente. Então, eu acho... A Alpine tem que pensar menos em piloto e mais em jurídico, viu? Porque esses jurídicos aí tá difícil, viu? Não, e outra coisa, eles foram... Eu achei que foi meio má fé deles, porque eles estavam negociando com o Piastri. Se você vê a entrevista do Piastri e vê a entrevista do Alonso, tava a mesma coisa. Eles falando, não, vamos ver, sei lá o que, para um e pro outro. Tipo, a mesma coisa que falava para um, falava pro outro. A gente tá esperando que o Piastri vai fazer, a gente tá esperando que o Alonso vai fazer, para um pro outro. Então, ficou sem os dois. Eu achei bem feito, porque ou acertava com um, acertava com o outro e anunciava o Alonso. A gente vai ficar com o Piastri mesmo, é isso. Você é bicampeão, mas a gente quer cara nova. Ou pro Piastri, pô, segura aí mais um aninho, vai pra outra equipe, sei lá o que, porque não... você não, a gente vai ficar com o Alonso, era isso, sabe? Por conta disso, eu dou razão pro Alonso, tá? Porque eu acho que ele viu a maracutaia acontecendo. Ele falou, beleza, vocês estão me deixando banho-marinho, então agora quem não quer sou eu. E foi falar lá com o Aston Martin e falou assim, não, tipo assim, eu acho que ele até sabe que a Alpine é melhor que a Aston Martin, mas ele falou, mano, ninguém me faz de trouxa, então... Beleza, exatamente. você tá a gente enrolar, acha então eu vou procurar meu caminho. O Alonso é famoso por tomar mais decisões, mas nessa aí talvez foi uma decisão ruim, mas estavam com má fé. Eu achei má fé da Alpine, então ele fez certo em sair. Exatamente, então eu acho que teve isso mesmo, assim, se parar pra pensar, falar assim, vocês estão querendo me enrolar? Vocês estão querendo fazer a mesma coisa pra mim e pro outro? Então tá bom, então se vira aí, você não vai ter nenhum. E acabou acontecendo, né? Não teve nenhum. Tá aí atrás de piloto agora, tá chorando com o Gasly, tá... Mas eu acho quente a do Gasly, eu acho que o Gasly deve ir pra Alpine, sim. Nossa, tomara, porque o Gasly merece muito, pelo menos uma equipe decente. Eu acho que o Gasly deve ir pra Alpine. E aí essa questão do Gasly movimenta a outra notícia que a gente tem, que é o Colton Herta, o filho do Brian Herta. É filho, né, Marcão? Sei que manja. Filho do Brian Herta, que é um... O Brian é estrategista dele na Indy. E ele já foi piloto um bom tempo, né? E aí ele tem 22 anos.
E estão cada vez mais falando que vai ser o sonho molhado dos americanos ali, um piloto de Fórmula 1 dos Estados Unidos, um piloto dos Estados Unidos na Fórmula 1, porque já vão ter 3 corridas ano que vem, estão querendo um piloto americano, e parece que tá rolando a vaguinha ali na AlphaTauri. Só que tem um problema do Colton Herta. Ele não tem a pontuação necessária da superlicença. Ele precisa de 40 pontos. Ele tem agora, acho que 32. Esse ano ele não vai conseguir marcar muitos pontos. E ainda tem a questão de descarte, né? Por causa da pandemia. Antigamente as 3 temporadas, agora acho que são os 3 melhores resultados das últimas 4 temporadas. Essa temporada dele vai ser a pior. E mesmo que ele faça vários testes pela AlphaTauri até o final do ano, ele só consegue 38 e precisa de 40. Então tá nessa questão da superlicença, de que se ele pode ou não, aí tem gente falando que sim, gente falando que não. Eu acho que deviam deixar, porque o cara tem bastante experiência na Indy. Eu acho que essa questão de ponto é só quando o moleque é muito novo, ou tá muito verde ali, saindo de categoria muito mais de base, que a Indy não é uma categoria de base, é a categoria principal. Então eu não vejo por que ter essa questão de pontuação para um cara que sai da Indy para Fórmula 1, sabe? Eu acho que da F2, F3, da F4 pode até ser. Da Indy, eu acho que não faz sentido você exigir uma pontuação de um cara que está saindo da Indy, que ele já foi terceiro colocado num campeonato, já provou, já tem um monte de vitória lá e vai ter que ficar marcando pontinho para entrar na Fórmula 1. Não faz sentido. Exatamente. Para mim, isso daí não é nada mais, nada menos do que uma elitezinha babaca da parte da FIA velha ainda, que ainda fica calculando uns pontos bizarros, assim, tipo, não faz o menor sentido a pontuação da Indy ser do mesmo patamar de uma Fórmula 2, sabe? Ou de uma Super Fórmula. Não faz o menor sentido. Só dando um panorama geral para quem não acompanha, a gente fala, essa superlicença é um ponto, né? São 40 pontos, igual o Jonas falou que precisa, e cada categoria, umas dão mais pontos, outras dão menos pontos. Se você é campeão, você ganha mais pontos, se você ganha corrida, você ganha mais pontos, e por aí vai indo, né? E a Fórmula Indy, ela tá na mesma categoria de uma Fórmula 2. A Fórmula Indy é uma puta de uma categoria, de um carro muito rápido, sabe? É uma velocidade muito grande. E a gente não tá falando assim, sabe, sei lá, do Marco Andretti, sabe? Não estamos falando sabe, Devlin De Francesco, sabe? Que não ganhou corrida ainda e que é meio malucão, sabe? O Colton Herta tem uma aspiração de vez em quando, mas ele é um piloto muito rápido e ele é um piloto muito veloz, então eu acho que ele já devia ter a superlicença. Assim como o Pato Ward, assim como, sei lá, os velhacos da Indy, que já deveriam ter e eles não têm. Tipo, o Will Power não tem, Dixon não tem. Imagina, se uma equipe quiser contratar exatamente o que eu ia falar, o Scott Dixon, eu sei que ele tá velho, mas se uma equipe da Fórmula 1 fala, eu quero o Scott Dixon, Scott Dixon, eu vi o show do Iron Maiden, mas assim, o Scott Dixon, não ia poder, cara, o cara já foi campeão. Ou o Tony Kanaan, 6 vezes, não é que ele já foi campeão, ele foi campeão 6 vezes. O Tony Kanaan ganhou em Indianápolis, ou o Hélio Castro Neves ganhou em Indianápolis 4 vezes. Tipo, tudo bem, eles estão velhos, não daria pra eles. Eu acho que eles não iriam por causa da idade mesmo. Mas não daria pra eles entrar na Fórmula 1? Como não, cara? Tipo, não faz sentido. Não faz o menor sentido. Eu acho que se o cara ganhou. Pelo menos 2 em Indianápolis ali, ou chegou entre os 3 primeiros na Indy. Nossa. Se você quer deixar um pouco elitista, já dá a superlicença pro cara. Cara, eu digo mais, qualquer piloto que chegue em top 10 em Indianápolis tem uma experiência, eu diria, tão boa, se não maior, em relação à competição, distância de carro, velocidade e concentração do que qualquer piloto de Fórmula 1, cara. Porque Sim. você fazer 200 voltas a 350 e todos por hora, o tempo todo, tomando cuidado, lambendo a parede pra você não morrer, cara... É bizarro, assim, essa comparação. Eu acho que isso tende a mudar ao longo do tempo com a Liberty, mas eu acho que é um passo de cada vez, sabe? Deve ser bem burocrático. Mas, o ruim é que é a FIA, né, que tá tendo essa treta entre a Liberty e a FIA. Pela Liberty eu acho que não teria essa pontuação nunca. Exatamente. Mas... É uma elitização europeia acima de todos ali, que é babaca, no mínimo, sabe? Desconsiderar. Não tô falando que pra ser a mesma coisa da Fórmula 1. Não, a Fórmula 1 é realmente uma categoria muito mais rápida, muito mais exigente, isso aí a gente sabe tudo.
Mas não dá pra colocar no mesmo patamar de uma Fórmula 2, Fórmula 3. Não dá, cara. Não dá. Eu acho, sei lá, se a Fórmula 2 dá 40 pro campeão e é o 40 precisa, um Indy daria 60, sabe? 60 pro campeão, pra não comparar com a Fórmula 1. 60 pro campeão, 50 pro segundo, 40 pro terceiro e entre os outros 10 do campeonato, 30, sabe? Aí vai indo, aí ele vai diminuindo, beleza. Entre o quarto e o 10º, 30 pontos, e aí beleza, aí o cara já tem 30 ali. E aí, na outra temporada, o cara chega em 8º, já garante mais 30 e pronto. Agora sim. Regras à parte, eu acho que o Hertha não tá pronto pra Fórmula 1. Aí é um achismo meu, aí é uma análise minha. Eu acompanho a Indy, né? Acompanhei a corrida, essa última corrida que teve no fim de semana. O Hertha não correu bem. E desde que ele foi pré-anunciado ali pra McLaren, que tava tendo aquele namorico do Zac Brown com o Andretti e tal, e com o Brian Hertha, subiu meio que uma coisa na cabeça do Colton, e ele não tá rendendo bem. E o Pato, que ele estava teoricamente assinado com a McLaren e de repente ele foi jogado para fora, tipo assim, da Fórmula 1, que descartaram ele começou a ficar tão... Acho que ele ficou bravo, sei lá, subiu o sangue, ele falou, agora eu vou mostrar que eu sou capaz. E fez uma boa corrida esse fim de semana, né? Ele não tá brigando pelo título mais, mas assim, o Pato tá muito melhor do que o Colton. Então eu não consigo ver, assim, tipo, eu acho que ele vai... Eu acho que, porque assim, a superlicença tem mais a ver com segurança e saber guiar um carro do que você guiar bem o carro, são duas coisas diferentes. Então, o Colton Herta saberia guiar e pilotar numa Fórmula 1 tranquilamente, isso sem nenhum problema, mas eu acho que ele teria o mesmo desempenho, sei lá, de um Lance Stroll no seu início, sabe? De mal a pior, assim, o Herta. Eu vejo o Pato com muito mais vontade, com muito mais jeito de guiar um carro de Fórmula 1. Agora, sobre a superlicença, é ridículo, sabe? Assim, o Mazepin ganhou. Sabe, aquele cara da Indonésia lá ganhou também, que eu esqueci o nome dele já, sabe? O Narayan Karthikeyan ganhou, sabe? Não faz sentido o Hertha não ter. Sabe assim? O Yuji Ide tem superlicença. São coisas assim que a gente pensa, né? E o Hertha não tem? Por que não? Por que não? Sabe? Total. Ryu Harianto, lembrei o nome dele. Por que o Harianto tem superlicença, sabe? Exato, não faz sentido. Não faz o menor sentido. Só porque o cara não fez a carreira Olha o Latifi. Só porque o cara fez carreira na Europa e não fez nos Estados Unidos, né? Tipo, não tem nada a ver. Exatamente. Mas assim, são duas coisas. Eu acho que ele não vai se dar bem na Fórmula 1, porque eu acho que ele tem um parafuso solto lá ainda, porque ele precisa se ajustar. Ele é meio Grosjean, sabe? Piloto rápido, mas que faz bobagem. Ou o Magnussen, ele tá mais pra Magnussen. Mas que ele tem condição de guiar na Fórmula 1, ele tem. Só não iria guiar bem, na minha visão. Boa. E aí a gente não colocou aqui a última coisa, a gente não colocou aqui no roteiro, a gente esqueceu, mas da Band, Marcão, que a gente tava comentando sobre a transmissão da Fórmula 1 na Band, antes da gente fazer a aposta, né? Antes de fazer a aposta, né, eu queria só fazer e comentar aqui, porque enfim, foi uma pauta que eu coloquei, eu acho que é legal pra gente falar, mas eu queria saber a opinião do Jonas. Eu nem perguntei muito bem pra ele, porque eu queria que ele trouxesse aqui e eu meio que ao vivo, entre aspas, discutisse com ele. Ô Jonas, o que você tá achando da transmissão da Band, cara? Porque assim, as últimas vezes eu tô achando bem ruim, pra ser bem sincero assim, sabe? Não vou dizer péssima, mas o Sérgio Maurício já trocava os nomes com frequência lá no Sport TV. Mas ele tá errando demais, ele tá fazendo umas piadas meio sem graça, sabe? Narrando ultrapassagem em replay, que coisa que aconteceu na última corrida. Confundindo a cor do pneu, ele não sabe identificar o pneu se é médio ou se é duro. Chamou a Hannah Schmitz de aquela garota lá da estratégia, enfim, sabe assim? Ficou mandando um abraço pra amiga indesejada, sabe? Tem umas coisas que não tá muito legal assim na Band, e eu tô sentindo que o próprio Reginaldo Leme também não tá indo bem, sabe? Não sei, tá esquisito. Eu não tô gostando muito da transmissão. Eu não sei por quais motivos, mas eu queria saber se você concorda comigo, o que você pensa, enfim. Eu concordo que eu tô achando o pessoal meio perdido. Eu acho que eu não sei se é cansaço, a gente tava até comentando um pouquinho que é cansaço do pessoal, que antigamente, por exemplo, a Globo, quando era Globo/Sport TV, eles revezavam bastante os apresentadores, né, os narradores, né? Às vezes era o Galvão, às vezes era o Kleber, às vezes era o Luiz Roberto, às vezes era o próprio Sérgio, que narrava pela Globo, pelo Sport TV. E agora eles ficam nessa de narrar o final de semana inteiro. E agora, tipo, teve 2 corridas seguidas, vai ter 3, então vai ser sexta, sábado, domingo. São, tipo, 5 sessões de
da corrida, né? São 5 sessões, tem um treino livre 1, treino livre 2, treino livre 3, classificação e corrida. É bastante coisa. O pessoal pensa que não, mas é bastante coisa ali para estar prestando atenção, né? Nossa, Tem tem toda a questão de interação agora que eles precisam fazer, interação com redes sociais, Twitter e tudo mais, então é meio que obrigatório fazer. Se eles não fazem, eu acho que até o povo chia. Então eu não sei, eu acho que eles estão meio perdidos. Você falou, tem um monte de questão que o Sérgio Maurício vira e mexe dá alguma mancada com alguma pessoa, alguma etnia, já falou problema de homofobia também, lá com o pessoal do Oriente Médio falou que é tradição, mas não tem tradição porcaria nenhuma, ser homofóbico não devia ser tradição em lugar nenhum. Mas sobre a transmissão em si, eu tô vendo o pessoal muito perdido. Eu acho que quem vocês estavam um pouquinho ali é o Giafone ou o Max Wilson quando tá. Com certeza, o Giafone manda muito ali. E o Reginaldo também, gente, porque e a Mariana um monte de gente reclama, mas eu acho que a Mariana vai bem pra caramba, velho. Aqui no meio da corrida não tem como. O pessoal tá esperando que a Mariana invente a roda no meio da corrida. Não tem como. Ela vai falar assim: o piloto falou isso, o piloto falou isso, cara. Não tem, durante a corrida não tem como você ficar. É difícil de conseguir informação. Se você for ver as matérias dela e o pré-corrida, que o pessoal só liga na hora da corrida, né? Ficar reclamando que a Globo não passava nada antes, mas também o pessoal só liga, corrida 10 horas, 9h59 o cara tá ligando, né? Não liga um pouquinho antes. E aí depois também desliga antes do pódio. Aí ficar reclamando da Globo que não passava as coisas, né? Mas também não assiste quando tem. Então, antes e depois, ela faz um baita trabalho, sabe? E o pré-corrida deles, eu acho um pouquinho melhor. Eu acho que eles estão sim... Que assim, né, é bom, mas não é o prato principal também. Eu acho que é legal quem assiste, mas eles não podiam se embananar no meio da corrida. Eu tô achando o pessoal meio perdido. De novo, não sei se é cansaço, no caso de tipo, o cara tá com o pneu vermelho e de repente, não sei como o daltonismo do cara faz ele ver amarelo ou branco. Mas eu acho que tá devendo um pouquinho sim. Esse segundo ano não tá sendo tão bom quanto o ano passado. Então, eu acho que tem um pouco a ver com cansaço. Eu acho que a Mariana, assim, quem se salva nessa transmissão tem sido a Mariana, que tem sido espetacular com todas as perguntas, sabe? Ela fez uma pergunta pro Hamilton da outra vez ali, que cutucou a ferida do Alonso e ela teve uma resposta legal. Então, assim, a Mariana tá mandando muito bem. Eu acho que o Giafone, mestre, assim, sabe muito, até como com o know-how dele de comissário, né? De comissário de corrida, né? É comissário que chama, né? Comissário. Isso, comissário. Isso. Aí e você tem o Max Wilson, que também tem uma experiência muito forte no automobilismo internacional, também já guiou Fórmula 1, né, como piloto de teste, já, enfim, piloto de estoque, enfim, ele tem uma experiência muito grande. Agora, eu entendo se for cansaço, tá? Porque eu falo assim, por mim, e eu também acho que falo pro Jonas, né? Por exemplo, fazer um podcast de 1h30, 1h40, 3 semanas seguidas, já é um pouco cansado. Tudo bem, a gente tem as nossas vidas de trabalho, né? Dia a dia corriqueiro normal, mas é como ele falou, né? Falar quinta, sexta, sábado por 1h30, 2 horas todos os dias é um negócio que cansa, né? Mas eles são profissionais, eles estão lá, eles entraram nessa, abraçaram a causa, estão lá, mas eles têm que ter noção de que as coisas estão fracas, assim, sabe? Porque assim, deixando a desejar. Porque assim, a minha reclamação não tá na narração em si. Então, se ele quiser dar apelido para todos os pilotos, tá certo. Chama lá o Max de Supermax, chama o Magnussen de Magnata, isso não me incomoda. Eu acho que é legal, eu acho que você traz o piloto pra dentro, sabe? Jorjão da Massa foi incrível, assim. Jorjão melhores... da Massa, sabe? O patrão, eu acho que isso é super legal. Eu acho que você super aproxima o piloto, né, que é uma entidade, um deus, uma fisionomia meio que só o capacete, macacão, e você traz ele pra perto do espectador comum, assim, que não acompanha tanto, né? Então eu acho isso super legal. Mas eu acho que em questão de avaliação técnica, de narração mesmo, tá deixando a desejar. Porque que nem essa corrida, o Sérgio Maurício narrou uma disputa de ultrapassagem entre o Mick Schumacher e o Vettel, que era um replay. Tava piscando o replay, assim, clarão, sabe? Há 2, 3 corridas atrás, eu acho que foi na Hungria, alguém colocou pneu médio e ele falou que colocou pneu macio. Eu falei, meu Deus, tipo assim, não são coisas super difíceis de colocar para quem tá comentando Fórmula 1 o tempo todo, né? Pode dar um erro aqui e ali. O Sérgio Maurício chama o Latifi de Lafitte toda a corrida, sabe? É absurdo. E aí você vê, tipo, o Reginaldo falando coisa do tipo, olha, pode ser que o Sainz está segurando a corrida porque não dá para ultrapassar para o Leclerc alcançar o Verstappen. Tá muito claro que não é.
é muito óbvio do que não é, sabe? Aí de repente aparece um rádio falando que o cara tá com dificuldade e desmente uma figura tão importante, tão referência no automobilismo quanto o próprio Reginaldo. É bizarro, sabe? Tá abaixo. A qualidade caiu com muita... E também tem aquelas partes que os caras também não se lembram das coisas, né? Igual eles vivem falando, a Mercedes não erra. Pô, os caras esqueceram do pit stop interminável da Mercedes ano passado, stops que não teve fim, cara, eles erram, velho. Tem essas que parece que os caras fechou o ano e se esqueceram de que aconteceu, né? Não, o que foi que assim... Não, aconteceu nas duas últimas corridas. Na corrida passada, que teve lá em Spa, né? O Verstappen foi o mais rápido e não fez a pole, né? Durante o treino, o próprio Reginaldo Leme falou, o próprio Sérgio Maurício falou, para deixar claro, o Max Verstappen, se ficar em primeiro, ele não faz a pole porque ele tá punido. Ele não fez a pole, quem recebeu o pneuzinho lá foi o Carlos Sainz. O Reginaldo confirmou essa informação e no treino de classificação desse sábado, ele falou assim, não, mas foi o Verstappen que pegou o pneuzinho, a pole foi pro Verstappen. E eles ficaram em discussão, não, mas foi o Carlos Sainz, a gente falou, foi o Carlos Sainz, não, mas não foi o Verstappen, sabe, uma diferença de uma semana de corrida, sabe, eu não tô nem lembrando do pit stop parado de um ano atrás, pode ser que na hora ali, porque na narração, você tá falando do momento, né, pra você ser lembrar de uma corrida que aconteceu lá atrás, muito específica, tal, você tem que ser de fato uma enciclopédia, né? Então eu entendo, né? Eu como apresentador, às vezes tem coisas que só depois que termina a apresentação, aqui a nossa gravação, eu falo, putz, esqueci de falar uma coisa aqui e ali, mas digamos assim, o grosso tá lá, né? Mas de uma corrida, entre uma corrida e outra, sabe? De uma coisa que foi falada, sabe assim, foi um furo muito grande. E tem acontecido com frequência, né? Sim. E não me levem a mal, tá? Eu não tô julgando a transmissão em si da Band, tá? Eu não tô falando da transmissão, eu acho que a transmissão que a Band tá trazendo é tudo que a gente, como fã de Fórmula 1, gostaria de ver. A gente viu pré-temporada, a gente tá vendo todos os treinos livres, quando a gente consegue ver, classificação, pré-corrida, pós-corrida, pré-treino, então a gente tá vendo a parte de transmissão, a qualidade de transmissão tá muito boa. Agora, a qualidade do narrador e do comentarista do Reginaldo Leme, por mais que me doa falar mal do Regi, tá abaixo. Tá abaixo. E é bom, como você falou, porque assim, ainda que fora, acho que em outras praças, né, quem tá ouvindo de outros lugares, no domingo, começa às 9h30. Aqui em São Paulo, começa às 9h a transmissão. Então a gente tem uma pré-hora, realmente uma hora, né? Não tem pré-meia hora, a gente tem uma pré-hora inteira de Fórmula 1, eles falando um pouco como foi a classificação para quem, sei lá, perdeu sábado, fala um pouco da Fórmula 2, fala um pouco de um monte de coisa, dados e tudo mais. É legal, mas assim, eu também tô achando um pouco eles perdidos um pouco ali durante a corrida em si. Talvez, sei lá, né, dar essa descansada depois dessa próxima corrida, talvez volte um pouco ao normal, a gente avalia daqui a algumas corridas, mas eu acho que das últimas realmente eu também senti que ficou um pouquinho abaixo do que já foi. Eu concordo. Vamos ver. Eu não tenho. Eu não sei, eu acho que eu tô numa. Eu ando meio pessimista, não sei, que eu tô de saco cheio da Ferrari, do Tsunoda, agora também tô da Band, mas não é, tipo, não tô de saco cheio, é só olhando. Pô, tipo, o período de férias já acabou, né? Tipo, aquelas férias de um mês e tal, eles já tiveram um tempinho pra descansar, pôr a barbinha de molho, dar uma respirada, sabe? Comer um lanche gostoso. Agora, de uma semana pra outra aí e tal, enfim, né? Esses micro erros me incomoda mesmo. Como eu falei, essa coisa de fazer jargão, sabe? Fazer uma... isso não tem problema. Sabe? Eu acho que faz parte do jargão do narrador. Eu gosto de jargões de narrador, sabe? Então eu acho que são legais, assim, pra você trazer pro público. Eu acho que você deixa a coisa muito mais pessoal. Gente, o que seria a Copa 94 sem o Sai que é sua Tafarel, né? Então vamos embora. Sabe? Ou então o Zé Roberto falando, sabe de quem? Olha o gol, sabe? Esses jargões são legais, você tem ali uma proximidade, né? Ou então o próprio Everaldo, né, que soltou ridícula. Lá quando ganhou a 100ª vitória, ele teve a felicidade da 100ª vitória do Hamilton, se foi a 100ª pole, não lembro. Você é ridículo, virou o jargão do cara. Eu acho super legal isso, né? A questão é a parte técnica mesmo da informação, não vou nem dizer a parte técnica da informação, a parte da informação. Porque a parte da narração é legal. Eu gosto da narração do Sérgio Maurício. A parte da informação tá deixando a desejar. Concordo. Acho que é mais ou menos isso. Bom, vamos lá. Reta final do nosso podcast agora. Apostas para o GP da Itália, Jonas. Eu não vou começar com isso não, vou deixar para você.
Ah, se eu deixar pra mim, pô. Eu queria assim, não, porque o campeonato já foi, mas eu queria que a Ferrari ganhasse na Itália, sabe? Tipo, mas eu não sei se eu aposto nisso. Eu acharia muito legal a Ferrari ganhar na Itália faz um tempo. Se bem que ano passado ganhou com o Leclerc. Não foi o Leclerc que ganhou. Quando o Leclerc Não, ganhou? foi o Ricardo que Foi o ganhou. Ricardo, é verdade. Foi ano passado foi o Ricardo. O Leclerc ganhou no ano anterior, né? Mas eu acho que. Pô, se bem que tem umas retas longas, né? A Ferrari ainda tem motor, né? Mas ainda assim, eu acho que Verstappen. Não. Leclerc na pole, Verstappen ganha com Leclerc em segundo e Sainz em terceiro. Boa. Leclerc na pole com o Verstappen ganhando. Eu acho que vai ser, eu concordo, eu acho que vai ser Leclerc na pole, mas na corrida o Verstappen vai falar mais alto porque o motor Honda tá muito forte. Sim. Então sim. eu acho que vai ser Verstappen, Leclerc e Sainz. Acho que vai ser isso, porque... a gente fez igual. Eu acho que a primeira vez a gente fez igual. Eu acho que mas a bola, essa eu vou na bola de segurança, porque assim, eu não consigo ver o Pérez correndo melhor que o Sainz. E eu não consigo ver nem a Mercedes com o motor. O motor da Mercedes não é só não tão bom, quando tem muita velocidade, tem muito porpoising. O porpoising ainda não saiu da Mercedes. Imagina então, eles no final da reta ali, depois da parabólica, na reta principal. Eles vão sair aquela Shinkansen que cai igual louco. E se não acontecer nada, de repente um Latifi e um Vettel se encontram lá no meio, e aí a coisa pode mudar. Mas eu acho que em condições normais vai ser isso aí. Monza é uma pista que, como é basicamente um montão de reta, gente, eles conseguem fazer um acerto super diferente, tirar toda a asa e às vezes um carro nada a ver faz tipo um terceiro lugar, assim. Mas eu vou no modo segurança também. E pra ser um pouquinho ousado, eu acho que eu coloco uma Alpine em quarto ou quinto aí, entre Mercedes. Boa, eu concordo. Eu chuto até o Alonso, nenhuma das Alpine. Eu chuto um Alpine que não que o Ocon não conseguiria, mas se eu fosse apostar em alguém, eu apostava no Alonso. Sim, também acho. Bom, gente, é isso aí. Vamos encerrando o nosso Podiumcast dessa semana. Agradecendo, como sempre, meu amigo Jonas por ter participado de mais um episódio. Muito obrigado por participar. A palavra é sua, meu amigo. Eu que agradeço a todo mundo que está escutando. Vamos que vamos. Reta final aí do campeonato. Vai ter bastante coisa legal. Tem bastante pista legal. Monza é uma, Japão é outra que é bem legal. Eu acho que vai ter umas corridas bem legais aí. A de Austin eu acho boa, Brasil. Austin. Então, eu acho que dá para ter bastante coisa interessante. Já falou que o campeonato acho que já está meio decidido, mas acho que ainda pode ter bastante emoção aí nas corridas em si. E aí nas disputas, acho que ainda do vice ainda, cara. Acho que vai ser uma disputa legal de se ver. Sim, eu também acho. Eu acho que a briga entre Mercedes e Ferrari vai se acirrar, porque de fato o campeonato, pelo menos o de pilotos e o de construtores também, basicamente já está decidido, né? Bom, gente, é isso. Vamos encerrando mais um episódio do nosso podcast. Eu gostaria de agradecer ao Jonas e principalmente você por ter nos escutado até agora. Antes de encerrarmos aqueles recadinhos de sempre, estamos nos principais canais de podcasts do mundo. Estamos no Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Apple Podcasts. Basta procurar Podiumcast que você vai nos encontrar e também se inscreva nos nossos canais do YouTube. Temos 2 canais agora. Procure Podiumcast que você vai nos encontrar lá. Se inscreva no canal, dê like nesse vídeo, ative o sininho e compartilhe. E também se inscreva no nosso novo canal Sprints do Podiumcast, que é o nosso canal de cortes com nossos trechos, alguns dos nossos trechos das análises em pílulas para você acompanhar um pouquinho e depois você ouvir o podcast completo no nosso canal principal, dando uma força pro nosso trampo, porque a firma agradece. Vamos encerrando, até semana que vem, Grande Prêmio da Itália, muito obrigado, um abraço e tchau!